tensão entre o direito e a sociedade a partir da realidade brasileira. Mas antes de começar a discutir essa tensão, eu lembro que na semana passada eu apresentei, já com relação ao Brasil, dados relativos a uma crescente explosão de litigiosidade entre os anos de 1990 e 2020. Eu me lembro que eu disse a vocês que em 1990, no ano de 1990, a Justiça Federal, a Justiça Trabalhista e a Justiça Estadual receberam, naquele exercício, 1990, 5 milhões e 117 mil novos processos. E no ano passado, ano retrasado, melhor dizendo, 2019, nós tivemos alguma coisa em torno de 29 milhões. Quer dizer, nós tivemos uma explosão de litigiosidade nesses 30 anos. O objetivo do curso é o que é que aconteceu, não é? E para poder começar a discutir o que é que aconteceu hoje, eu vou lembrar a vocês que há 15 dias atrás nós tivemos a tragédia da favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro. Agora, essa tragédia já era uma tragédia anunciada. No dia 14 de abril de 2004, portanto, há 16 anos atrás, ou até mais, 17 anos atrás, o jornal O Globo publicou esta manchete, não é? Não sei se dá para vocês verem. Essa manchete diz a Guerra Civil Brasileira, não é? Essa manchete é uma manchete que descreve, ela noticia o primeiro censo de vitimologia feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esse mesmo IBGE, que está sendo desmontado pelo atual governo, e está sendo desmontado porque quando ele mede a realidade brasileira, quando ele fotografa a realidade brasileira, ele traz aquilo que os eventuais detentores do poder não querem ver, porque não tem projeto ou fracassam, não é? Esse mesmo IBGE, lá atrás, estou falando lá atrás, há 16, 17 anos atrás, incluiu no censo uma espécie de quesito que é sobre a violência no Brasil. E comprovou, no período de 1980 a 2000, que nós tivemos um aumento, nesses 20 anos, de 20% nas taxas de homicídio. Basicamente, foram 600 mil assassinatos entre 1980 ou 2000. Em outras palavras, nós tivemos uma média de 30 mil mortos, 30 mil vítimas de homicídio por ano, no período que vai de 1980 a 2000. Mais ou menos, se vocês olharem, esse período de 1980 a 2000 é também o período em que eu destaquei na aula da semana passada o início daquele processo de explosão de litigiosidade. Eu mencionei muitos anos 90, mas é claro que isso vem, nós vamos ver na aula de hoje que isso vem já do período da Era Vargas para cá, isso surge com a industrialização brasileira. O dado mais interessante, não é? O dado mais interessante da pesquisa do IBGE é que a maioria absoluta, a maioria esmagadora destas vítimas registradas pelo censo do IBGE, publicado em 2004, não é? Eram de homens na faixa etária jovem, de 15 a 24 anos, e não brancos, isto é, negros, pardos e mulatos. Quer dizer, se vocês olharem as vítimas da tragédia do Jacarezinho, elas se inserem exatamente naquilo que o IBGE, há 17 anos, já vinha apontando. Foi a primeira vez em que o IBGE incluiu no censo demográfico, e fez essa pesquisa a partir do censo demográfico, uma avaliação do crescimento, junto com a explosão de litigiosidade, dessas taxas de violência. Esse dado é um dado que eu chamo muito a atenção de vocês para justificar a abordagem que eu darei à aula de hoje. E o segundo ponto que eu gostaria de chamar é um artigo que foi publicado pelo jornal Valor. Vocês vejam que o tempo todo, embora eu seja um professor que venha da área de teoria, não é? De filosofia do direito, de ciência política, de filosofia, depois filosofia do direito, de ciência política, basicamente eu procuro o tempo todo jogar com a realidade, o que facilita um projeto pedagógico. No dia 10 de fevereiro deste ano, portanto, 2, 3 meses atrás, o diretor adjunto de redação do jornal Valor publicou um artigo na página 2, com o título País convive com a herança estatal do segundo PND. Segundo PND, o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. É muito importante a aula de hoje. Até agora eu estava dando aulas chatíssimas, que eram aulas necessárias, que envolviam metodologia. Agora eu vou, com essa metodologia, eu vou tentar desenvolver uma interpretação histórica para tentar entender o que é que aconteceu com o Brasil contemporâneo. E o entendimento da tragédia que nós estamos vivendo, que nós vimos no Jacarezinho, que nós vimos no censo do IBGE, com essa explosão de litigiosidade,
Tudo isso está atrelado ao fracasso dos militares no poder, e o momento de maior fracasso dos militares no poder foi o momento de maior ambição que os militares tiveram, que foi no período do governo Geisel, entre 1974 a 1980, 79 e 80, quando ele lançou o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, que é, digamos, o marco divisor de águas, é quando o Brasil praticamente termina o século XX e começa o seu século XXI. Claro que não estou trabalhando com o calendário gregoriano. O que eu quero dizer é que o Brasil do século XX vai terminar com o fracasso do regime militar em 1980 a 1985. Entre 1980 e 85, o fracasso é justificado, é atribuído exatamente pela, vamos dizer, incapacidade do segundo Plano Nacional de Desenvolvimento de cumprir as suas, vamos dizer, as suas ambições, os seus objetivos. Era o tempo do Brasil grande potência, era o tempo do Brasil ame ou deixe-o, é o tempo do Brasil da Lei de Segurança Nacional. Passou para vocês um artigo que saiu publicado meu no jornal da USP, a pedido da USP, sobre a Lei de Segurança Nacional. Era um período em que todos nós trabalhávamos com uma ideia de vontade coletiva, como se a pátria, não é, fosse formada por pessoas que pensassem da mesma maneira. Quer dizer, era um pessoal um pouquinho mais refinado, ainda que autoritário, ainda que antidemocrático, do que o atual presidente da República. E isso levou a um enorme fracasso. Bom, dado o perfil da minha aula de hoje, eu começo, peço ao Lucas que coloque o primeiro quadro. Esse quadro vai ser apresentado de uma maneira muito rápida, não é? Que é o modelo de sistema legal. Esse modelo de sistema legal, basicamente, é um modelo com o qual eu iniciei a aula. Vejam, não é? O que é que esse modelo nos mostra? Vocês estão percebendo que esse modelo vai praticamente nortear, será o fio condutor de todas as minhas aulas até a última, penúltima aula. Quando nós chegarmos na penúltima aula, nós vamos rasgar esse modelo e dizer que esse modelo foi implodido pelas transformações na transição do século XX para o século XXI. Mas esse é o modelo clássico que a sociologia do direito trabalha há muitas e muitas e muitas e muitas décadas, principalmente nos Estados Unidos. É um modelo em que nós partimos da ideia de um Estado democrático de direito, e nesse Estado democrático de direito, o sistema legal, isto é, judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e a OAB, os advogados, trabalham no sentido de enfrentar os litígios, lidar com os litígios, canalizar os litígios, processar os litígios, biodegradar os litígios e oferecer respostas sob a forma de sentenças, de acórdãos, sob a forma de leis aprovadas, sob a forma de programas de política pública, programas sociais ou políticas públicas. O que eu disse para vocês é que o maior número de litígios ou o menor número de litígios depende do tipo de estrutura social que nós temos. Depende dos conflitos de classe, depende da precariedade ou da densidade do equilíbrio social, depende do nível de competição dos grupos sociais por recursos escassos, depende de fatores culturais e religiosos, depende do nível de economia, do nível de crescimento econômico, geração de emprego e absorção das novas gerações, e por aí vai, não é? Basicamente, o que eu disse para vocês é que, quando nós temos sociedades escandinavas, nós temos litígios rotineiros. Quando nós temos sociedades como as latino-americanas, nós temos uma sobrecarga quantitativa de litígios. Agora, aquilo que cresce em quantidade muda de qualidade. E o que nós estamos percebendo é que nós temos uma explosão de litigiosidade, de conflitos interindividuais, mas à medida em que o tempo passa, esses conflitos vão se tornando conflitos coletivos. Quer dizer, o perfil qualitativo desses conflitos vai mudando. Depois, isso vai gerar uma sobrecarga no judiciário, isso vai gerar uma sobrecarga dentro do judiciário, e isso vai gerar uma sobrecarga no próprio sistema jurídico, que, para dar conta de uma estrutura social muito complexa, muito dinâmica e, ao mesmo tempo, explosiva, tem de legislar. E aí eu mencionei para vocês, na semana passada, a correlação entre a explosão de litigiosidade da sociedade de um lado e, de outro lado, a hiperjuridificação, a necessidade que o legislador tem de trabalhar jogando o tempo todo, novas normas para dar conta de novos conflitos. Agora eu vou pedir para o Lucas passar para o segundo quadro. Esse segundo quadro ainda é um quadro analítico, mas é um quadro que eu prometo que vou diminuir a minha preocupação metodológica à medida em que a aula se desenvolver. Esse quadro pode ser pensado em 4 hipóteses. Se vocês olharem, eu vou ter 2 hipóteses de uma sociedade e 2 hipóteses para o direito positivo. Eu posso pensar numa sociedade que seja estável e posso pensar numa sociedade que seja em mudança.
E eu posso pensar num direito que seja estável e eu posso pensar no direito em mudança. Com isso, eu tenho 4 cenários possíveis, e é evidente que eu vou perguntar a vocês em qual estágio, em qual cenário, melhor dizendo, o Brasil, neste momento, se encontra. Vejam, eu tenho de saída um estágio de número 1, um cenário, melhor dizendo, de número 1. Esse cenário de número 1 é aquele cenário em que eu tenho uma sociedade estável e um direito estável. Qual é a lógica desse cenário? A lógica desse cenário é que há um engate estrutural entre as estruturas jurídicas e as estruturas sociais. Desculpem o palavrão a esta altura da manhã, às 7h41 da manhã. Não é? Mas palavrão faz parte da vida. É quando nós temos o que a sociologia do direito vai chamar de acoplamento, não é? Eu não sei quem foi o sociólogo do direito que usou a palavra acoplamento, talvez o Lucas me puxe a orelha, seja o Nicolas Luhmann, mas acoplamento é uma palavra feia de doer. Mas a ideia é exatamente o acoplamento, o engate muito fácil das estruturas sociais com as estruturas jurídicas. É, como eu coloco aqui na minha mão, um engate entre a mão esquerda, os dedos da mão esquerda e a mão direita. Esse é o engate onde eu tenho, numa sociedade estável, um direito estável, e há um perfeito equilíbrio, há uma perfeita harmonia entre o direito e a sociedade. O segundo estágio em que nós temos, desculpem, o segundo cenário que nós temos, é quando nós temos um direito estável e uma sociedade que muda. Traduzindo, a sociedade tem um dinamismo intrínseco, a sociedade vai mudando, e o direito exerce aí um papel de estabilizador dessa mudança. No limite, o que eu posso dizer é que, numa situação de normalidade, a sociedade é naturalmente conflitiva, nós, robesianamente falando, somos naturalmente conflitivos, a sociedade, através do processo de destruição criadora, vai gerando novas formas de produção, novas tecnologias, e cabe ao direito uma certa estabilização dessa mudança, para que essa mudança seja capaz de conter, digamos, os elementos entrópicos ou a tendência autodestrutiva da sociedade. O cenário de número 3 é o inverso. É quando eu tenho uma sociedade mais atrasada, quando eu tenho uma sociedade mais lenta na sua capacidade de mudar, quando eu tenho uma sociedade, vamos dizer, mais estabilizada, mas eu tenho aí a possibilidade de pensar num direito capaz de modernizar essa sociedade. É a ideia de usar o direito como instrumento de desenvolvimento econômico, é a ideia de usar o direito como instrumento de planejamento, é a ideia de usar o direito como instrumento de correção das desigualdades sociais. Em outras palavras, a sociedade, na hipótese número 3, está mais atrasada e o direito está mais avançado. E a hipótese, o cenário de número 4, é o cenário em que o direito muda e a sociedade também muda. Portanto, a pergunta que eu faço é, em qual desses cenários, o de número 1, o de número 2, o de número 3 e o de número 4 é o que nós estamos, aquele em que nós nos encontramos? De saída, eu vou eliminar o cenário de número 1. Esse encaixe da sociedade com o direito, esse encaixe na sociedade estável com o direito estável, ele é, no fundo, impossível de ser visto historicamente. O professor José Reinaldo de Lima Lopes, que é certamente o melhor historiador da sua geração no Brasil e na América Latina, e possivelmente no mundo, é respeitadíssimo no mundo, é um professor do meu departamento, o professor José Reinaldo de Lima Lopes, que trabalhou com o professor, esse modelo do Lawrence Friedman, na sua tese de doutorado, vai chamar a atenção para o fato de que o próprio professor Friedman, mais os historiadores do direito, dizem que a hipótese de número 1 é apenas uma condição epistemológica de reflexão sociológica. Ou seja, ela é uma condição epistemológica para a gente fazer teoria do direito, é uma condição epistemológica para a gente fazer sociologia do direito. Por quê? Porque não existe, não é historicamente falando, de uma forma comprovável, uma sociedade permanentemente estável e um direito permanentemente estável. Ou seja, na realidade, o que é normal é o cenário de número 2. O cenário número 1 é um cenário possível apenas e tão somente em termos teóricos. Ele é a condição que eu tenho para entender o cenário 2, 3 e 4. Sem o cenário de número 1, eu não consigo entender a distinção entre o cenário 2, o terceiro e o 4. Em outras palavras, ele é um instrumento heurístico. Ele é um tipo ideal que me permite classificar a sociedade a partir dos níveis de acoplamento, a partir dos níveis de tensão entre os engates estruturais das estruturas jurídicas com as estruturas sociais. O padrão de normalidade é o padrão número 2. Toda a sociedade muda, mesmo uma sociedade suíça muda, não é? Eu já disse a vocês que a Clarice Lispector foi casada com o embaixador Murgel Valente,
teve de morar uma vez na Basileia, na Suíça, e, segundo ela, foi o pior momento da vida dela. Nunca viu um país tão chato, uma cidade tão chata, que não acontecia absolutamente nada, não é? Mas, mesmo assim, havia briga, muitas vezes, nos jornais, por causa de pequenas questões, como recolher fezes de cães nas calçadas e coisas desse tipo. Quer dizer, a sociedade suíça também muda, não é? E o direito procura estabilizar essa mudança, controlar essa mudança, balizar essa mudança, para que essa mudança não se dê dentro de uma dimensão de autodestruição das estruturas sociais. Portanto, a hipótese número 2 é uma hipótese, vamos dizer, de normalidade. Toda a sociedade muda, cabe ao direito estabilizar essa mudança, não é deter a mudança, mas é estabilizar a mudança, é neutralizar o risco de que essa mudança se dê a partir de padrões autoconflitivos. O terceiro cenário é o cenário que nós vamos utilizar hoje para o Brasil. É um cenário mais datado historicamente. É o cenário que prevaleceu nos anos 60. É o cenário em que nós temos a possibilidade de governos autoritários do pós-guerra, não estou falando aí da Segunda Guerra Mundial, os anos 50 e os anos 60, é a ideia de se utilizar o direito como um instrumento de modernização social. Na reconstrução da Europa, na reconstrução da Ásia, principalmente do Japão, após a Segunda Guerra Mundial, começou a surgir, por meio do Acordo de Bretton Woods nos Estados Unidos, por meio das políticas keynesianas, a ideia de se utilizar uma série de instrumentos normativos para acelerar o processo de reestruturação do capitalismo no pós-guerra. Só o Acordo de Bretton Woods gerou o antigo GATT, hoje Banco Mundial, hoje a Organização Mundial do Comércio, gerou o antigo Banco Internacional da Reconstrução Econômica, hoje Banco Mundial, e o Fundo Monetário Internacional. E gerou também a ideia de que nós poderíamos criar um direito tributário, um direito financeiro, um direito econômico, um direito urbanístico, ou seja, que nós poderíamos modernizar os instrumentos jurídicos, deixando de lado os velhos códigos de direito privado e, dentro de um processo de publicização do direito privado, trabalhar na criação de novos instrumentos que favorecessem o desenvolvimento. Isso vai abrir caminho para o direito tributário mais audaz, isso vai abrir caminho para o direito econômico, isso vai abrir caminho para o direito da urbanização, e isso vai abrir caminho, principalmente na América Latina, nos anos 60, nas ditaduras latino-americanas dos anos 60, caminho para a discussão sobre o papel do direito como instrumento de desenvolvimento econômico. É aí que vocês vão ter no movimento Law and Development nos Estados Unidos, liderados pelo professor David Trubek, que é um dos mais brilhantes professores sociólogos americanos, foi professor de Harvard. Depois, embora fosse um weberiano, foi acusado de ser comunista, saiu, marxista, saiu, foi para Madison, na Universidade do Wisconsin, e foi lá que eu fui bater na porta para trabalhar, pedi para trabalhar com ele, não é? E o professor Trubek começou a desenvolver, portanto, a ideia de Law and Development, a ideia de utilizar a análise sociológica do direito para identificar como é que os regimes autoritários latino-americanos utilizaram os novos instrumentos jurídicos para modernizar um país. E, no caso do Brasil, mas também tivemos o mesmo problema na Argentina, o mesmo problema no Uruguai, o mesmo problema no Peru. Ou seja, os anos 50 e 70, notadamente os anos 60, são os anos nas ditaduras americanas, latino-americanas, de utilização do direito como instrumento de desenvolvimento. Ou seja, a sociedade é vista como uma sociedade que tem de mudar, ela é uma sociedade atrasada, a ideia é acelerar o processo de industrialização dessa sociedade. Os militares latino-americanos diziam que se nós deixássemos a ideia de desenvolvimento, a economia de mercado, ela era muito fraca e, portanto, o empresariado não seria capaz de planejar a aceleração da industrialização da América Latina. Era preciso que um poder mais forte, no caso os militares, empolgassem o poder e, a partir do poder, utilizassem um direito dentro de uma perspectiva autoritária que provocaria um processo de industrialização. Os militares, isso eu digo num curso que é da disciplina chamado Sociologia da Constituição, os militares procuravam trabalhar com a ideia de que nós somos, sim, num primeiro momento, uma ditadura, mas uma ditadura que quer crescer, uma ditadura que vai se legitimar a posteriori se nós obtivermos crescimento. Ou seja, se vocês nos derem tempo, nós vamos cercear as liberdades, vamos concentrar a nossa atenção jurídica no direito econômico, financeiro, urbanístico, tributário, direito do planejamento. Se tudo der certo a médio e longo prazo, nós desenvolvemos os países latino-americanos. E, com isso, nós nos legitimamos pelos resultados em matéria de bem-estar social. Essa era a lógica do cenário, era a lógica do cenário de número 13. Não é? É uma lógica fortemente datada nas questões da América Latina, é uma lógica mais ou menos datada no processo de descolonização da África,
Quer dizer, quando os países dos anos 60, os países africanos conseguiram a sua independência, eles mantiveram os institutos jurídicos dos países colonizadores. Isso aconteceu com Angola, Moçambique, com o caso de Portugal, isso aconteceu com os países colonizados pela França e pela Inglaterra. Quer dizer, eles se tornaram independentes do ponto de vista formal, mas mantiveram, não é, a sua infraestrutura colonial e desenvolveram, a exemplo das ditaduras latino-americanas, modelos de utilização do direito como instrumento de desenvolvimento. A última hipótese é a cenário de número 4. No cenário de número 4, tudo muda. A sociedade muda e o direito muda. Mas aí, a pergunta que se faz é a seguinte: será que a mudança da sociedade é sincrônica em relação à mudança do direito? Será que a mudança do direito é sincrônica com relação à mudança da sociedade? Quer dizer, há uma sincronia, há um projeto de poder, não é? Há um projeto de poder. A sociedade tem demandas. O Estado é dirigido por um grupo político. Será que as demandas da sociedade são as mesmas que são endossadas por aquele grupo que está no poder? Ou será que haverá uma diacronia? O que é a diacronia? A diacronia é quando a sociedade pede demandas e o grupo pede reivindicações, apresenta reivindicações, e o grupo que está no poder tem uma visão de mundo oposta, impõe uma série de mudanças opostas àquelas mudanças reclamadas pela sociedade. Ou seja, para resumir, a hipótese número 4 é a hipótese em que tudo muda. Mas a pergunta que se faz aí, basicamente, é: o que é que muda? Essa mudança é sincrônica, ou seja, há um engate nas expectativas de mudança da sociedade e nas promessas de desenvolvimento daqueles que estão no poder, ou a sociedade não se comunica com as estruturas de poder e vice-versa. Ou seja, eu tenho aí uma relação diacrônica, não é? A sociedade muda por um lado, enquanto o Estado quer mudar, o grupo político que dirige o Estado quer mudar para outro lado. Quando eu menciono a hipótese de número 1, eu a descartei dizendo que ela é uma hipótese teórica. Ao mesmo tempo, eu também descartei a hipótese de número 3, a utilização do direito como instrumento de desenvolvimento. Ela é, basicamente, uma hipótese presente nos estados mais intervencionistas, ou estados autoritários que adotam políticas como a do Geisel aqui no Brasil, que é o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, ou mesmo as políticas de industrialização tardia de Getúlio Vargas, são dois momentos ditatoriais do Brasil, ou as políticas keynesianas dos governos social-democratas, como do Roosevelt nos Estados Unidos, ou como, por exemplo, de Kennedy Johnson nos Estados Unidos. Não é? Basicamente, a hipótese número 4 é a hipótese em que tudo muda. Basicamente, eu descartei a hipótese número 1 e a hipótese número 3. E vou descartar também a hipótese número 2. De saída, eu fiz a pergunta: em qual cenário nós estamos? E vou dizer: nós estamos no cenário número 4. Nós tivemos, em função do avanço dos conflitos na sociedade brasileira e do avanço do desenvolvimento econômico na sociedade brasileira, em 2002, de trocar o Código Civil. Tivemos a emenda constitucional número 45, introduzindo a reforma do judiciário e abrindo caminho para uma reformulação dos códigos de processo penal e de processo civil. Estamos, nesse momento, vendo a redação de um novo Código Comercial, de um novo Código de Processo Penal, de um novo Código Penal, de uma nova legislação ambiental, de uma nova legislação mineral, de um novo direito de defesa do consumidor. Eu, que sou decano da Faculdade de Direito, desde que entrei como aluno da Faculdade de Direito em 1968, nunca vivi um momento de tanta intensidade de mudança jurídica. A hipótese que nós nos encontramos é a hipótese número 4. Mas para nós podermos entender essa hipótese com relação ao Brasil, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para a ideia de que o Brasil teve um tipo de desenvolvimento. Esse desenvolvimento é um desenvolvimento que eu vou chamar de um desenvolvimento de um capitalismo tardio. Lucas, vamos para o próximo, a próxima lâmina. Não é? O que diz essa lâmina? O que é que essa lâmina nos mostra? Essa lâmina nos mostra que nós temos dois tipos de capitalismo. O capitalismo clássico é o capitalismo da Revolução Industrial Inglesa. É o capitalismo que vai do século XVIII ao século XIX. O capitalismo tardio é, por exemplo, o capitalismo da América Latina autoritária dos anos 1940 e 50, com ditaduras ou civis ou ditaduras militares, e mais à frente, nos anos 60 e 70, com as ditaduras militares. O capitalismo clássico é basicamente um capitalismo concorrencial, enquanto o capitalismo tardio é um capitalismo de Estado. Enquanto eu falo no capitalismo clássico como tendo a força motivadora o empresário, eu digo que ele é um capitalismo onde o empresariado concorre no mercado. Ele é um, como é que eu diria, um capitalismo de natureza competitiva.
E aí nós vamos retomar aquele clássico autor que eu mencionei a vocês na primeira aula, na segunda aula, Joseph Schumpeter, num livro clássico chamado Teoria do Desenvolvimento Econômico, e depois de um livro chamado, ainda mais clássico, chamado Capitalismo, Socialismo e Democracia. É um economista político com formação jurídica, foi advogado para ganhar dinheiro no primeiro momento e depois fazer o que queria, que era basicamente estudar economia. Fundamentalmente, o que ele vai dizer é que, ao estudar a Revolução Industrial, ele vai perceber aquilo que ele chama, e eu mencionei para vocês a semana passada e retrasada, de dois momentos cíclicos. Nós temos no capitalismo clássico um momento de forte competitividade do empresariado. E nesse momento de competitividade do empresariado, ou ele vai cortando gastos e reduzindo custos e reduzindo a rentabilidade da empresa para os acionistas, ele vai tornando a empresa mais eficiente ou ele quebra, não é? E aí o que ele vai mostrar é que quando eu tenho competição, eu tenho criação da tecnologia. A tecnologia não surge, ele não vai usar a expressão professor Pardal, mas ela não surge de mentes brilhantes fechadas em laboratórios. Ela surge da necessidade de sobrevivência do empresariado numa economia competitiva, num mercado aberto, em que todos querem perseguir o lucro. Em outras palavras, o que ele vai dizer é que o capitalismo inglês é um capitalismo em que a sua força motivadora, a sua força motriz é basicamente a competição empresarial. Quanto maior é a competição empresarial, maior é o nível de inovação tecnológica. Onde eu tenho mercado fechado, onde eu tenho mercado protegido, onde eu tenho burguesia nacional protegida da competição externa, como foi o caso da Era Vargas, como foi o caso das ditaduras militares, eu tenho um empresariado não competitivo, que se acomoda, graças a benefícios tarifários e não tarifários, ele se acomoda ao protecionismo e, portanto, ele não inova, não é? Se vocês olharem, por exemplo, nos anos 60 e 70, a indústria automobilística americana estava trocando um modelo de automóvel a cada 2 anos, enquanto no Brasil a proteção dessa mesma indústria automobilística era tão grande que ela não se inovava. O Opala, que era um carro tecnologicamente superadíssimo, foi o carro do ano durante 10 anos consecutivos no Brasil, como se não tivesse inovação tecnológica no setor montador ou metal mecânico. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que o modelo clássico é um modelo que trabalha basicamente com uma dimensão de competição nível de mercado. Competição do ponto de vista de mercado, um mercado aberto. E isso vai gerar, na série de medidas jurídicas, como ato de comércio, lei de falências e concordatas, como lei de sociedades anônimas. Isso tudo vai exigir, portanto, uma proteção, uma infraestrutura jurídica protetiva baseada fundamentalmente numa lógica de direito privado. Isso é o que prevalece, vamos dizer, fundamentalmente na Revolução Industrial Inglesa. Isso é o que vai prevalecer, é essa visão que também vai prevalecer depois da Revolução Americana, mas principalmente também depois da terceira grande Revolução Burguesa, que é a Revolução Francesa, que vai claramente assumir o quê? Vai claramente assumir aí a figura do direito privado através do Código Civil de 1804. Se vocês olharem, vocês vão ter nessas 3 revoluções burguesas, a Revolução Inglesa no final do século XVII, a Revolução Americana em 1776, e a Constituição Americana de 1787, e o Código Civil Francês de 1804, vocês vão ter a consolidação de uma infraestrutura institucional, a criação de uma infraestrutura jurídica que é voltada às necessidades do capitalismo clássico. No caso do capitalismo tardio, é o capitalismo do século XX. Esse capitalismo não é protagonizado pelas empresas, ele é protagonizado pelas Forças Armadas, ele é protagonizado pela técnico-burocracia do Estado. Quer dizer, na realidade, o que vocês vão ter aí é um mercado fechado, é um mercado protegido contra a competição externa, é um mercado dirigido por setores, não é? Nós vamos começar a perceber aí um forte processo corporativista em que nós vamos ter aí alguns setores em que o Estado vai procurar buscar na iniciativa privada aquele empresariado, aquela empresa capaz, num certo momento, de liderar um setor. Por exemplo, nós vamos perceber que, no caso do Estado Novo, ele entregou para a família Klabin a área de papel e celulose. Ele entregou para 5 famílias judaicas de São Paulo a área de produção de autopeças, não é? Ele gerou para a família Moraes a área de química, a família Hermílio de Moraes, a área química, não é? Ele vai trabalhando no governo do PT, no governo do Lula, essa ideia também esteve presente, sob a forma de empresa campeã. Quer dizer, para puxar o desenvolvimento de cada setor econômico, o Estado se alia criando uma empresa pública que escolhe uma empresa privada e busca tecnologia com uma empresa estrangeira, ou seja, nós temos um tripé
a chamada tríplice aliança entre uma empresa estatal, uma grande empresa nacional privada e uma empresa internacional que traz tecnologia. Qual é a ideia? A ideia é assimilar tecnologia. Nós não temos dinheiro, nós não temos universidades de ponta para produzir tecnologia. Portanto, nós temos de buscar tecnologia. Essa tecnologia é buscada, mas não temos como pagar por essa tecnologia. O que é que nós fazemos? Nós convidamos algumas empresas internacionais a virem para o Brasil e, em troca, nós fechamos o mercado e damos a ela reserva de mercado. Isso aconteceu com a indústria automobilística. Os estudos feitos, não é, pelas comissões Brasil e Estados Unidos, na era Vargas, para a industrialização brasileira, diziam que o Brasil deveria concentrar sua atenção naquilo que ele era competitivo. Extrair minérios, transformar minérios em chapa de aço e começar a trabalhar em cima do setor metal mecânico e do setor montador. No setor montador, o que fez o governo? Criou a Companhia Vale do Rio Doce em 1939, criou depois a Companhia Siderúrgica Nacional em 1941. A Vale vai extrair minério, jogar minério na Companhia Siderúrgica Nacional. A Companhia Siderúrgica Nacional vai queimar aquilo e transformar aquele minério em chapa de aço. E logo em seguida, em 1953 ou 1943, nós vamos ter a criação da Fábrica Nacional de Motores. Quer dizer, vocês vão perceber claramente que o projeto do Estado Novo Varguista caminhava na linha de assimilar uma tecnologia do setor metal mecânico e montador. As empresas escolhidas no primeiro momento eram 4, depois veio a Fiat em quinto lugar. Em troca da tecnologia que elas trouxeram, elas ficaram com o mercado reservado durante 30, 40 anos. Ao mesmo tempo, nós tivemos 2 empresas estatais que atuavam no setor de infraestrutura e empresas menores dirigidas por famílias e empresários brasileiros no setor de suprimentos. Ou seja, o capitalismo tardio é um capitalismo fechado. Ele é baseado numa teoria de desenvolvimento econômico que os militares formularam: Brasil, grande potência; Argentina, grande potência; o Peru, grande potência; Uruguai, grande potência, todas ditaduras, e também com a ideia de uma doutrina de segurança nacional. Quem não é a favor do desenvolvimento é, vamos dizer, indigno de pertencer ao país. Quem não é a favor do desenvolvimento, deixe o país. Ame-o ou deixe-o. A ideia é trabalhar o tempo todo com uma visão de pátria, com uma visão de lealdade, como se não houvesse divergência, como se aquele que divergisse do modelo de crescimento econômico fosse antipatriota, não é? E com isso, o que é que vocês vão perceber? Vocês vão perceber que os militares, ao contrário do que aconteceu com o capitalismo clássico, os militares desenvolveram fundamentalmente um direito de origem, de natureza pública, não é? Evoluíram para o direito de urbanismo, foi o governo Geisel que começou a desenvolver o direito urbanístico, o direito tributário, o direito econômico, o direito financeiro, o direito do planejamento. Vocês vão perceber, por exemplo, que no caso brasileiro, a ditadura militar, logo no comecinho dela, em 1964, em abril de 64, com a dupla Otávio Gouveia de Bulhões e o Roberto Campos, avô desse atual presidente do Banco Central, criaram o Banco Nacional de Habitação, BNH, e criaram fundos de garantia por tempo de serviço. Depois converteram a carteira de moeda do Banco do Juros e Moeda do Banco do Brasil, a antiga SUMOC, Superintendência de Moeda e Crédito do Banco do Brasil, no Banco Central. E a partir daí vocês vão começar a perceber que foram sendo criadas uma série de empresas estatais exatamente para administrar em cada setor da economia o desenvolvimento brasileiro numa perspectiva tardia. O capitalismo brasileiro é basicamente um capitalismo de natureza tardia, não é? Se vocês olharem, é só dar uma identificação, se vocês examinarem, é só vocês identificarem, não é, que o momento que vai se dar esse capitalismo tardio no Brasil é a Revolução de 30. Claro, alguém vai dizer, olha, professor, a Revolução de 30 é fruto de uma série de acontecimentos da Revolução da década de 1920, quando nós tivemos a Semana de Arte Moderna e os 18 do Forte de Copacabana, quando nós tivemos o aparecimento de uma série de movimentos sociais do Brasil e movimentos à esquerda. Claro que alguém vai dizer, bom, mas também nós temos que pensar em 1910 e com isso nós vamos regredir até Adão e Eva. O corte que nós temos dado na sociologia do direito é olhar o Brasil a partir do momento em que esse capitalismo tardio surge. Ele surge com a Revolução de 30. A Revolução de 30 é uma revolução liberal burguesa, é uma revolução burguesa bastante voltada à urbanização da sociedade brasileira. Ela é uma revolução baseada em valores de classe média, principalmente valores de classe média de um estado como São Paulo, que vinha tentando partir de uma economia cafeeira para uma economia industrial e de um positivismo gaúcho e autoritário, ou seja, era uma aliança de autoritários gaúchos com liberais clássicos de São Paulo, não é? E com isso vocês vão ter
um processo de queda da República Velha, ao mesmo tempo os vitoriosos vão entrar num processo conflitivo, os paulistas perdem com a Revolução de 30, ganham e perdem, quer dizer, não tomam o poder, ganham a Revolução de 30, mas não tomam o poder, perdem na composição do poder para Getúlio, tentam derrubar militarmente Getúlio pelas armas em 1932, perdem, fazem um acordo com Getúlio em 1934 e surge aí uma nova Constituição, inspirada na Constituição Alemã de Weimar. A Getúlio não cumpre, vem a intentona comunista em 35, Getúlio dá o golpe com o Estado Novo em 37. A expressão Estado Novo é a expressão metafórica para um capitalismo tardio. A ideia de Vargas é exatamente industrializar, acelerar o processo de industrialização. E se vocês olharem, esse debate é um debate que foi fortemente travado, ele marcou os anos 70, os anos 30, melhor dizendo. É um debate se nós queríamos um Brasil rural ou um Brasil industrial. Um Brasil baseado numa economia primária, exportadora de café, cacau, algodão e açúcar, ou uma, vamos dizer, economia humanizada a partir de uma tecnologia ainda de natureza leve, produzindo bens de consumo durável. Se vocês olharem, esse debate foi fortemente marcado por dois grandes protagonistas, Roberto Simonsen, que era o criador da Fiesp, em favor de uma reserva de mercado que favorecesse a burguesia brasileira, o empresariado brasileiro, e um engenheiro liberal formado na Suíça, Eugênio Goudin. Durante muitos anos, nós tivemos esse debate entre Goudin e Simonsen sobre se o Brasil deveria ser um Brasil que se desenvolveria pelo modelo capitalista clássico ou pelo modelo de capitalismo tardio. Houve um segundo debate, esse debate foi feito entre Oliveira Viana e professor Valdemar Martins Ferreira. Oliveira Viana é um dos criadores da Direito do Trabalho e o Martins Ferreira era um professor de Direito Mercantil do LAC São Francisco, vinculado ao jornal Estado de São Paulo, um liberal clássico. O caso aí, basicamente, era o que é o direito do trabalho. O direito do trabalho vai surgir com a industrialização brasileira. Ele é direito público ou privado? E Oliveira Viana dizia que ele era um direito de terceiro gênero, enquanto o professor Martins Ferreira, de Direito Mercantil da LAC São Francisco, dizia que ele era um direito civil como qualquer outro, é um direito de compra e venda de mão de obra, da mesma maneira como eu compro um relógio numa relojoaria ou um pote de água num bar, não é? Esse debate é um debate sobre nós queremos industrialização ou queremos permanecer com uma sociedade agrícola. Nos anos 40, esse foi o debate. Prevaleceu fundamentalmente a opção pelo capitalismo tardio. Nos anos 50 e 60, nós tivemos a transição da sociedade agrária brasileira para uma sociedade urbana e industrial de massas, e aí nós começamos a perceber o advento dos conflitos sindicais, começamos a perceber as reformas de base, as reformas estruturais, que nos anos 1950 eram chamadas de reformas de base. E aí vai surgir, portanto, o tipo de modernização que nós queremos. Que tipo de modernização? Será que conseguiríamos ter uma modernização independente ou será que nós seremos eternamente dependentes dos Estados Unidos? É nesse momento que vai surgir a teoria da dependência e o debate que vai tornar um professor da Rua Maria Antônia, Fernando Henrique Cardoso, um clássico da teoria da dependência, um clássico da modernização brasileira no Brasil, no país, não é? A modernização industrial do Brasil. Nos anos 80, nós vamos ter a crise militar, o fracasso do processo de capitalismo tardio dos militares, e aí nós vamos ter, de um lado, uma tensão entre as perdas de governabilidade. Os militares perdem as condições de permanecerem à frente do poder, enfrentam uma inflação terrível, que nós vamos ver a semana que vem, ou essa semana, possivelmente, se der tempo, perdem o controle, são obrigados a sair, e, ao mesmo tempo, nós temos um processo de redemocratizar o Brasil e convocar uma Assembleia Constituinte. Como é que se dá essa transição democrática? Nos anos 90, nós vamos ter, basicamente, a ideia de reformas mais liberais, como o próprio Fernando Henrique, nós vamos ter o Plano Real, nós vamos ter o impacto do Banco Mundial e do Fundo Monetário e da OCDE, com seus grandes relatórios macro e microeconômicos, e com isso nós vamos começar a perceber uma série de reformas que vão modificando o perfil do Estado, diminuindo o perfil de intervenção do Estado na economia, revitalizando a capacidade que o mercado tem de se autorregular, e com isso, não é, nós vamos começar a perceber o debate sobre desenvolvimento e inclusão social, sobre desenvolvimento e exclusão social, sobre globalização e integração do Brasil na economia globalizada. Todas as vezes em que eu menciono, não é, portanto, o desenvolvimento brasileiro, eu tenho de, ao mencionar o desenvolvimento brasileiro, lidar com a ideia de que o nosso desenvolvimento foi o desenvolvimento tardio. O nosso desenvolvimento começa com a Era Vargas. E quando eu digo que o nosso desenvolvimento começa com a Era Vargas, o que eu quero dizer é que ele vai, de certo modo, numa primeira fase, começar com a criação
como eu disse, da Companhia Siderúrgica Nacional, da Companhia Vale do Rio Doce, da Fábrica Nacional de Motores, depois da Petrobras. Vejam que é uma sequência lógica, não é? Extração de minérios, 1939, 1941, a Companhia Siderúrgica Nacional, 1941, criação da Companhia Nacional de Navegação Costeira, 1942, criação da Fábrica Nacional de Motores, 1942, criação da Companhia Nacional de Álcalis, 1952, criação do BNDES, hoje BNDES, e criação da Petrobras. Claramente, um banco que lidera o desenvolvimento, o setor não é, mineral convertido em setor metal mecânico com a Companhia Nacional, Companhia Siderúrgica Nacional, o setor montador, e tudo isso é fortemente formulado a partir de 1934, 1937, 1942, por meio do Conselho Federal de Comércio Exterior, pela Carteira de Crédito Agrícola e Industrial do Banco do Brasil, pela Comissão de Controle e Abastecimento, pelo Conselho Nacional de Política Industrial e Comercial e pelo Conselho de Planejamento Econômico. Quer dizer, se vocês olharem, o que é que eu estou querendo dizer? Dizer que a partir do Estado novo fica claro para nós o capitalismo tardio. Significa que o Estado está induzindo a sociedade, o Estado está induzindo o mercado a um desenvolvimento no sentido de industrialização. E para isso, o que é que vocês têm? Vocês têm a criação de um aparato de formulação de políticas públicas por meio desses conselhos que eu mencionei. O Conselho Federal de Comércio Exterior, a Carteira de Crédito Agrícola e Industrial do Banco do Brasil, a Comissão de Controle e Abastecimento, vinculada à Presidência da República, o Conselho Nacional de Política Industrial e Comercial e o Conselho de Planejamento Econômico. Com isso, o que é que nós vamos perceber? Nós vamos perceber, basicamente, que o que nós vamos ter na primeira fase da industrialização brasileira, esta sequência que vocês têm aí, esses, vamos dizer, esses números, essas palavras que estão aí embaixo. Quer dizer, quando nós começamos a fazer um processo de industrialização de uma sociedade agrária, é evidente que isso vai gerar um processo de deslocamento espacial da população. Quer dizer, é esse o momento em que nós vamos começar a perceber a tendência de urbanização na sociedade brasileira. Até o início da era Vargas, em 1937, 1940, a sociedade brasileira era uma sociedade flagrantemente rural. O direito produzido naquele momento, até 1940, era um direito produzido por uma sociedade flagrantemente rural, organizada em torno de uma economia agrária. Não é? O que é que nós vamos ter a partir do processo de industrialização? Uma transição do trabalhador do campo para o trabalhador na cidade. Quer dizer, nós vamos começar a perceber um declínio da população empregada no setor primário ou setor agrícola e um crescimento gradativo vamos dizer, da população empregada no setor secundário ou industrial ou no setor terciário, setor de serviços ou no funcionalismo público. Quer dizer, vocês vão perceber a mudança na identidade geoocupacional do Brasil a partir de um processo migratório, a partir de um processo de deslocamento geoocupacional da sociedade brasileira. É evidente que isso vai gerar mudanças geoocupacionais. Quer dizer, eu vou ter aí a necessidade de treinar toda uma população para uma economia que vai se industrializar. É nesse momento que a gente vai começar a perceber a criação dos SENACs da vida, dos SESs da vida, e isso vai também gerar o quê? Além de um processo de requalificação da nossa mão de obra para operar no setor industrial, nós vamos começar a perceber que o conceito de complexidade, sempre ele, aquela tendência que a sociedade tem de subdividir em sistemas funcionalmente diferenciados, essa complexidade vai gerar uma sociedade mais complexa. E uma sociedade mais complexa sofre mudanças culturais, sofre choques culturais. Quer dizer, nós vamos começar a perceber que o conceito de moralidade muda, nós vamos começar a perceber que os padrões éticos da sociedade mudam, nós vamos começar a perceber, pelos dados estatísticos, a entrada da mulher no mercado de trabalho, e vamos perceber que, à medida em que a mulher entra no mercado de trabalho, ela descobre a sua sexualidade, ela descobre claramente que a sua sexualidade lhe permite, num certo momento, ter prazer e não ser apenas uma atividade reprodutiva. Isso gera uma série de tensões, isso abre caminho para a figura, no primeiro momento, do chamado desquite, no segundo momento, para o fenômeno do divórcio. Isso muda o perfil da conflituosidade em matéria de direito civil. Ao mesmo tempo, nós vamos perceber que o Estado também tem deficiências fiscais, o Estado precisa se endividar no exterior para poder liderar um processo de desenvolvimento. Isso abre caminho para um Estado que vai gastando mais do que arrecada, e à medida em que vão surgindo crises externas com impacto interno, isso vai atrasando a industrialização brasileira e isso vai agravando, não é, a crise fiscal brasileira.
Isso gera déficits orçamentários crescentes, e isso leva o Estado a emitir moeda, a perder o controle da inflação e a desorganizar a economia, e isso vai levando, portanto, ao aparecimento de um sem número de novos tipos de conflito. Quando eu procurei, na semana passada, mostrar aquela evolução do número dos conflitos, eu fiz questão de chamar a atenção de vocês para o lado. Não é? Aquilo que cresce em quantidade muda de qualidade. Se o número de conflitos cresce brutalmente em quantidade, passando de 5.117.000 em 1990 para 29 milhões em 2019, não é? O que eu quero dizer é que, além desse aumento quantitativo, nós temos o aparecimento de conflitos de natureza, conflitos novos, conflitos originais. A partir daí, eu peço o terceiro transparência, Lucas, não é? Eu quero mostrar para vocês um dado que, a meu ver, é fundamental. Vejam aí, 1940, não é? A sociedade brasileira era flagrantemente rural. 68,8% da sociedade brasileira estava localizada no campo. E nos centros urbanos, notadamente nas capitais situadas ao lado do Atlântico, não é? Rio de Janeiro, Fortaleza, Salvador, Florianópolis, Vitória, nós tínhamos 32%, 31,12% da população urbana. Vamos arredondar, não é? 68,32%. Quando nós vamos olhar 50 anos depois, o que é que vocês vão perceber? Desculpem, olhar 40 anos depois, em 1980, o que é que vocês vão perceber? Olhem entre 1940 e 1980. Percebeu? Caiu a ficha de vocês? Vocês têm radicalmente a divisão do Brasil, não é? Ela sai de 68 rural, 32 urbana em 1940, para 32 rural e 68% urbana. Onde eu quero chegar? Quero dizer que o dinamismo da sociedade brasileira em 40 anos mudou o perfil da identidade geoocupacional do Brasil, gente. Não, o Brasil mudou. Isso demorou 150 anos na Inglaterra para ocorrer. Isso demorou 120 anos para ocorrer nos Estados Unidos. Não é? Agora, antes de sair soltando o rojão, o que eu quero dizer? Quero dizer que essa mudança de identidade geoocupacional, levando a um fortíssimo processo de urbanização, exigiu, para dar conta desse processo de urbanização, criação de escolas, criação de centros de qualificação do operariado, mecanismos de segurança, mecanismos de transporte, ou seja, tudo aquilo que os governos brasileiros não tinham condições de fazer. Quer dizer, nós vamos começar a perceber que uma série essa dimensão, digamos assim, dessa velocidade, vai fazer com que nós tenhamos uma situação absolutamente dramática, não é? Essa é, vamos dizer, a dimensão absolutamente dramática. O Brasil se urbaniza numa velocidade extraordinária, mas ele não tem as condições financeiras e não tem as condições burocráticas para planejar um acomodamento dessa, como é que eu vou dizer, modernização com o mínimo de bem-estar, com o mínimo de políticas de inclusão social. Se vocês olharem essa evolução de 1940 para 1980, explica o fenômeno Lula. O Lula é alguém que vem de uma família do interior de Pernambuco e vai morar em Brasília Teimosa. A mãe vai buscar o pai que tinha fugido para a cidade de Recife, ali na praia de Boa Viagem, ali no comecinho da praia de Boa Viagem, onde fica uma favela imensa, que é a favela Brasília Teimosa. E depois vem para Santos. Quer dizer, já é claramente a trajetória do Lula é claramente essa. Não é? O pai vai sair, eu estou querendo me lembrar o nome da cidade, da família do Lula no interior de Pernambuco, mas não me vem agora. Garanhuns, desculpem, Garanhuns, veio. Caiu a ficha. Ele vai depois de Garanhuns, do interior do Nordeste, para o litoral. Do litoral, Brasília Teimosa, para Santos. Ele vai se tornar um operário, vai fazer o SESI, vai obter uma vaga no SESI por um diretor da Fiesp, que administrava o SESI na área de São Bernardo, que era o pai do ministro Ricardo Lewandowski, vai se tornar metalúrgico, e ao se tornar metalúrgico, vai se tornar um líder sindical. Vejam, o que vocês vão ter aí? Vocês vão ter claramente, na figura do Lula, a trajetória da industrialização brasileira. Ele é fruto dessa trajetória, não é? Ele é fruto dessa trajetória entre 1940 e 1980. Segundo, eu quero que vocês olhem, além dessa distinção entre 40 e 80, eu quero que vocês olhem o que é o Brasil rural e o que é o Brasil urbano, não é? E o momento em que vocês têm a decadência do Brasil rural e o início da ascensão do Brasil urbano. São os anos de 1960. São os anos de governo Juscelino. São os anos vamos dizer, da criação de Brasília. São os anos, vamos dizer, do Brasil em que todos nós éramos felizes. Até hoje há um certo glamour,
a uma certa glamourosidade dos anos 55, 60. Eu tinha 5 anos, 6 anos, nos anos 1955, quando o Juscelino foi eleito. Não é? E eu me lembro muito, eu coloco isso nas minhas memórias, eu me lembro muito, por exemplo, de um embate na minha casa entre o meu pai, que era um católico extremo, professor da USP, que vinha de uma família tradicional do campo, minha mãe e meu pai vinham de famílias tradicionalíssimas do campo, e eu tinha um tio que era da Faculdade de Direito, um pouco mais moço que meu pai, enquanto meu pai era conservador, esse meu tio era de esquerda, vinculado aos padres dominicanos, e era um homem que tinha uma visão de Brasil moderno e se meteu a lidar com jornalismo e música com a bossa nova, não é? E naquele momento eu comecei a perceber uma série de coisas, entre 1955 e 1960. Quando foi me tornando mais velho, como adolescente, eu fui descobrir a bossa nova, fui descobrir o cinema novo e fui descobrir a arquitetura nova. O que significa o novo da arquitetura nova, com Niemeyer? O que significa a bossa nova, o novo da bossa nova, com Jobim, com Carlos Lira, com Vinícius de Moraes? O que significa, não é, o novo de Glauber Rocha? Ainda recentemente eu terminei de ler Vereda Tropical, que é a biografia do Caetano Veloso, em que ele discute o tempo todo a amizade dele com Glauber Rocha, na Bahia, no momento em que o Brasil começava a se industrializar e a Bahia começava a perder. Era uma cidade, Salvador era uma cidade extraordinariamente avançada na década de 60, mas ela começava, de certo modo, a perder uma série de virtudes, porque industrializava no eixo do Sudeste, Rio-São Paulo, através da rodovia Presidente Dutra. Não é? E ali o Caetano vai mencionando a genialidade de captar o novo por parte do Glauber Rocha. Vejam, o que eu quero dizer, fundamentalmente, é basicamente o fato de que o novo é a modernização brasileira, o novo é a urbanização brasileira. Quer dizer, aquilo que nós chamamos de bossa nova, de arquitetura nova, de cinema novo, é claramente, vamos dizer, um Brasil de classe média urbana, um Brasil que vai se industrializando, um Brasil em que as taxas de crescimento econômico dos anos 60 são tão altas que a família de classe média que tem um carro quer ter o segundo carro da família. Há uma demanda do empresariado por mão de obra nordestina, o Estado não tem condições de alfabetizar essa mão de obra nordestina, aqueles caminhões trazendo os nordestinos analfabetos chegam, são disputados, o próprio empresariado os alfabetiza, o próprio empresariado os qualifica profissionalmente, ou seja, esse pessoal vai ter carteira assinada. Nós temos uma sociedade ascendente, uma economia que vai crescendo, que vai se industrializando. E essa industrialização vai chegar ao auge, não com Vargas vai terminar caindo em 1945, mas o processo de industrialização continua e Vargas reassume esse processo em 1950 e ele é prosseguido com Juscelino. O Juscelino vai desenvolver o conceito de plano de metas. Esse plano de metas trabalhava com 5 metas. As 5 metas eram fundamentais para a industrialização brasileira. Primeiro, energia. Segundo, transportes. Terceiro, indústria de base. Quarto, alimentação. E 5, educação. E ele tinha uma meta síntese, que era Brasília. Não é? Brasília é uma meta síntese, mas o plano de metas de Juscelino lidava com energia, transporte, indústria de base, alimentação e educação. Para desenvolver esses 5 objetivos, ele criou o BNDES. A finalidade do BNDES era destravar os pontos de estrangulamento financeiro da área de energia, de transportes, de indústria de base, de alimentação e de educação. Ao mesmo tempo, ele também era fortemente influenciado. Era influenciado pela CEPAL, por Raul Prebisch e pelo Celso Furtado, que mostravam a importância do governo de um Estado desenvolvimentista, no caso, o Estado juscelinista, desenvolver o que esses economistas da CEPAL chamavam de pontos de germinação. Vamos fazer a economia germinar a partir de setores prioritários. E esses setores são energia, transportes, indústria de base, alimentação e educação. E, ao mesmo tempo, também, a máquina brasileira era uma máquina que não estava à altura da industrialização. A ideia foi, portanto, vamos profissionalizar, vamos criar uma burocracia profissional. Se Getúlio tinha criado lá atrás o DASP, que abriu o caminho para a Fundação Getúlio Vargas, a ideia de Juscelino foi criar ilhas de racionalidade. Essas ilhas de racionalidade foram criadas a partir de empresas ou bancos como o BNDES, ou BNDE, ou como, digamos, a profissionalização do Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, o Ministério da Tecnologia, da Ciência e Tecnologia, a criação do CNPq, a criação da CAPES e coisas do gênero. Não é? Isso vai permitir que, num determinado momento, nós tenhamos, não é,
um Brasil que vai crescer. Entre 1957 e 1960, foram produzidos 300 mil veículos, foram construídas e asfaltadas 20 mil quilômetros de rodovias, o PIB brasileiro passou a crescer 8,1% ao ano, o PIB industrial passou a crescer a 10% ao ano, e a participação do Estado no investimento fixo, em 1950, 1956, vai pular de 27% para 60%. Quer dizer, claramente é uma economia dirigida pelo Estado, é claramente uma economia liderada por um processo de industrialização tardio pelo Estado. Agora nós vamos para a outra lâmina, não é? Nesse momento, o que é que vocês vão perceber? Vocês vão perceber que os anos 60 marcam a erosão de uma sociedade agrária, o declínio da sociedade agrária, e marcam a ascensão de uma sociedade urbana industrial de massas. Quer dizer, é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Os anos 60 para frente são anos em que nós vamos ter aí aquele cenário de número 3, não é? Qual é o cenário de número 3? Nós precisamos de um direito do desenvolvimento. Por quê? Porque o direito brasileiro, que era um direito produzido, Código Civil de 1916, Código Penal de 1940, Código do Processo Penal de 1945, Código de Processo Civil de 1940, Lei de Falências e Concordatas, 1945, Lei das Sociedades Anônimas, 1945, toda essa legislação produzida antes dos anos 40, ela vai se tornando defasada nos anos 60. Por isso é que a ditadura do governo Geisel, em 1974, a primeira coisa que faz é criar uma lei de sociedades anônimas, é criar, não é, modificar, publicizar o direito privado, ou seja, o que nós vamos ter aí é claramente os anos 60, anos, chamado, vamos dizer, os anos dourados, quando vocês têm a música do Chico Buarque, a série da Globo com a Malu Mader e com Felipe Camargo, é disso que se trata, não é? É um Brasil lacerdista, é um Brasil que deu certo, é um Brasil de moralidade pública, é um Brasil conservador de classe média de Rio de Janeiro, é um Brasil de funcionalismo público, é um Brasil que vai convertendo São Bernardo do Campo e o ABC não mais em centro moveleiro, mas em centro metal mecânico, em centro montador. É um Brasil que vem dando certo, é um Brasil alucinante do ponto de vista da sua na velocidade do seu crescimento de natureza, no seu crescimento econômico. Agora, vamos para outra lâmina, não é? O que vocês vão perceber agora, aí, fundamentalmente, é que há uma sequência para o capitalismo causal, para o capitalismo clássico, e há uma consequência causal para o capitalismo tardio. No capitalismo clássico, tudo começa com a industrialização. A industrialização gera mudanças geocupacionais. As mudanças geocupacionais geram conflitos de classe. Os conflitos de classe levam à ideologização do processo político. E a ideologização leva a um acirramento, não é? E esse acirramento tem de ser contido. Por isso é que, quando vocês leem Oliveira Viana, o debate entre Oliveira Viana e Valdemar Martins Ferreira, Oliveira Viana é o criador da consolidação das leis do trabalho. Oliveira Viana vai dizer, Getúlio, num determinado momento, o seguinte: vai haver necessidade de nós industrializarmos o Brasil. Mas cuidado, a industrialização brasileira vai levar a mudanças geocupacionais. As mudanças geocupacionais vão mudar, não é, o perfil da população empregada. Nós vamos ter a figura do operário. O operário vai criar sindicato. Se nós não soubermos neutralizar os sindicatos, cooptar os sindicatos, nós vamos ficar presos a conflitos de classe, a conflitos ideológicos. Daí vem, então, a ideia de um Estado-providência. Daí vem a ideia de um direito do trabalho. Qual é a ideia do direito do trabalho? Conceder direitos aos trabalhadores. Mas, ao mesmo tempo em que se concede direitos aos trabalhadores, a pretexto de regulamentar, vamos dizer, esses direitos, o Estado esvazia aquilo que ele concedeu. A lógica que vocês vão ter da CLT, a lógica da legislação trabalhista no Brasil, é a lógica de controlar o movimento operário. Quer dizer, toda a lógica varguista foi: vamos criar a CLT antes mesmo de deflagrar a criação da Vale do Rio Doce e da Companhia Siderúrgica Nacional. Quando nós vamos olhar o capitalismo tardio, é isso que vocês vão ter. O capitalismo tardio começa com as ideologias, começa com o embate entre, vamos dizer, setores mais conservadores e, portanto, ruralistas, e setores mais modernos, portanto, setores urbanos e industriais. Isso leva ao debate entre Oliveira Viana e ao debate entre Roberto Simonsen. Não é? Qual é a lógica? A lógica vai prevalecer o Estado desenvolvimentista. A era Vargas vai terminar com Fernando Henrique em 1990, a era Vargas não é a era
que se confunde apenas com a vida do Vargas. Ela se confunde, sim, com o Estado desenvolvimentista. Esse Estado desenvolvimentista é um Estado industrializante. Ele gera mudanças geocupacionais, ele gera necessidade de intervenção política, ele gera, no primeiro momento, a necessidade de controlar, de cooptar, de capturar as lideranças sindicais que vão surgindo. Daí vai surgir a ideia de pelego, não é? Daí vai surgir no Brasil a ideia daquele homem que pertence ao Ministério do Trabalho, que atende às necessidades políticas de Getúlio e do varguismo de um modo geral, e que tenta controlar, não é, os sindicatos, para que os sindicatos existam, mas não sejam estados movimentados por fatores ideológicos à esquerda. Então, vejam, o que é que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que, enquanto no capitalismo clássico a industrialização vai deflagrar mudanças geocupacionais, as mudanças geocupacionais geram conflitos de classe, geram depois ideologias, conflitos geram ideologias, e aí nós vamos ter o estado do bem-estar social, o welfare. No Brasil, o processo é inverso. Nós vamos ter, primeiramente, o acirramento ideológico, na vitória dos setores mais industrializantes, a criação de um Estado desenvolvimentista, aí os projetos de industrialização, o impacto desses processos de industrialização nas mudanças geocupacionais e a ação de natureza política. Com isso, o que é que vocês vão ter? Não é? O que é que nós vamos perceber na sociedade brasileira? Nós vamos perceber que há uma explosão demográfica. A grande questão que se coloca para o Brasil é uma explosão demográfica. Antes de falar nessa explosão demográfica, vamos falar agora na explosão demográfica, eu estou olhando o tempo e estou atrasado na minha aula de hoje. Não é? Vejam só, em 1950, o Brasil tinha 51, vou arredondar, o Brasil tinha 52 milhões de habitantes. Em 1990, o Brasil tinha 144 milhões de habitantes. Em 2010, o Brasil tinha 190 milhões de habitantes. Hoje o Brasil tem 220 milhões de habitantes. Quer dizer, vejam, há 70 anos atrás, o Brasil tinha, não é, 52 milhões de habitantes. Eu era aluno do Lago São Francisco quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo no México, e o pessoal do pátio cantava uma musiquinha, 70 milhões de habitantes. Hoje são, entre a minha tempo de primeiro ano desse, terceiro ano de faculdade, e hoje, 220 milhões. O eleitorado brasileiro era de 11 milhões em 1950, pulou para 83 milhões em 1990 e 135 milhões em 210. Não é? Vejam aí o que eu estou querendo dizer. A industrialização brasileira deflagrou, não é, o que eu chamei aí de uma evolução da população, uma espécie de explosão demográfica. Qual é o problema dessa explosão demográfica? O aumento populacional entre 1950 e 1990 foi de 278%. O aumento do eleitorado brasileiro entre 1950 e 1990 foi de 731%. Gente, eu não estou conseguindo, eu vejo a carinha de vocês, mas eu não os vejo no fundo. Né? Eu, se estivesse na posição de vocês, eu ficaria espantadíssimo em morar num país em que, entre 1950 e 1990, a população cresceu 278%, e o aumento do eleitorado foi de 731%. O que eu quero dizer? Quero dizer, basicamente, um dado que é fundamental para vocês. Se a economia vem crescendo, e eu tenho, ao mesmo tempo, um processo de urbanização, de migração, de mudanças geocupacionais, há um determinado momento em que a explosão demográfica exige um crescimento econômico capaz de suportá-la. É isso que eu quero dizer. Num determinado momento, o que é que nós temos? Entre 1937, com o Estado Novo Varguista, e mais ou menos naquele perfil até o governo Juscelino, até o fim do governo do Jango, não é o governo do Juscelino, 1960, até aquele período, de 1940 a 1960, nós tivemos uma fortíssima industrialização brasileira. Mas aí nós tivemos um encaixe, um acoplamento, um engate entre a explosão demográfica e o crescimento da economia. Quer dizer, o Brasil vai ter um aumento da população, 278%, mas o Brasil teve um crescimento da economia que suportou a empregabilidade desse aumento da população. Ou seja, o que eu quero dizer é que se há uma explosão demográfica, o nenezinho de hoje, a minha neta, que tem 1 ano, daqui a 17 anos, essa menina vai estar entrando no mercado de trabalho. Quer dizer, se eu não tiver, não é, a capacidade de relacionar crescimento da economia com crescimento demográfico, eu posso ter uma crise social lá na frente. Não sei se está claro o que eu quero dizer. Num primeiro momento, o Brasil foi beneficiado, não é, pelo fato da explosão demográfica ter gerado um aumento da população entre 50 e 90 de 278%, mas nesse período nós tivemos uma economia que conseguiu assimilar essa mão de obra jovem entrando no mercado. Não é?
Quando a gente olha esse período, nós vamos perceber claramente que os eleitores, em 1945, eram 16% da população. Em 2010, eram 71% da população. O nosso eleitor pode votar no Bolsonaro, o nosso eleitor pode ser analfabeto, etc, 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 mas não é isso que importa. O que importa é que esse pessoal está com direito de voto, esse pessoal tem capacidade de demanda, esse pessoal pressiona, e com isso, o que é que nós vamos perceber? Nós vamos perceber que, a partir da industrialização brasileira, nós vamos identificar o surgimento de alguns problemas. O primeiro grande problema que nós vamos perceber é esse desafio, lidar com a explosão de litigiosidade, lidar com o crescimento da economia, capaz de suportar o crescimento da população. Segundo, os valores morais, não é? Só para vocês terem uma ideia do que eu quero dizer. Família. Eu vivi, vocês não vão viver isso, mas eu vivi, por exemplo, momentos em que os tribunais de justiça eram formados por filhos de fazendeiros que tinham uma visão conservadora, eram desembargadores com uma visão conservadora e que trabalhavam com a dimensão do casamento monogâmico, não é? Hoje, a quantidade de juízes divorciados é muito grande, mas eu sou de uma geração em que havia um conflito geracional e moral entre juízes de primeira instância e desembargadores no São Paulo, juízes de segunda instância. E isso ficava claro quando nós fazíamos as pesquisas, logo no começo da minha carreira, com relação às taxas de separações e divórcios em relação às taxas de casamento. Em 1984, olhem só, nós tivemos 936 mil casamentos, segundo o IBGE. Tivemos 63 mil separações e tivemos 31 mil divórcios. Em 1998, nós tivemos 951 mil casamentos e 34 mil divórcios. Em 1990, nós tivemos 777 mil casamentos, 70 mil separações e nós tivemos 78 mil divórcios. Em 2010, nós tivemos 977 mil casamentos, 67 mil separações e 243 mil divórcios. Se vocês pararem para pensar, esse material deve estar naquele não é bem uma apostila, naquele relatório que uma antiga aluna, que hoje é Bianca Tavolari, do SEBRAP, do INSPER, que foi minha assistente na GV, coletou, vocês vão perceber um dado interessante. Entre 1984, não é, para 1988, os casamentos se mantiveram mais ou menos estáveis. Se vocês olharem, vocês vão perceber que as separações, no entanto, explodiram. Elas cresceram alguma coisa em torno de 31% e os divórcios cresceram alguma coisa em torno de 19%. Quer dizer, isso vai mexer na estrutura da família e isso vai gerar a figura que hoje nós temos. Qual é a figura que hoje nós temos? Que é o número de famílias monoparentais chefiadas por mulheres. Muitos de vocês vão trabalhar com defensorias públicas, vão lidar com isso. Muitos de vocês vão lidar com a questão dos divórcios de trabalhadores no departamento jurídico do 11. Muitos de vocês vão assessorar ONGs feministas. Vejam, nas famílias chefiadas por mulheres, em 1970, marido larga mulher, 13% das famílias brasileiras eram chefiadas por mulheres. Em 1990, 20%, em 2009, 35%, e em 2005, 40%. Os dados do IBGE são fundamentais. Quando o governo brasileiro este governo nega os dados, no fundo ele estava querendo desenvolver uma ideia de valores de família, não é? Que ele tenta encaixar numa sociedade que tem um forte processo de famílias chefiadas por mulheres. Eu não sei se vocês entendem onde eu estou querendo chegar. Quer dizer, ao negar recursos para que o IBGE possa fazer pesquisa, o que este governo quer fazer é com que a sociedade não se conheça. Porque no momento em que a sociedade conhecer números como esses, ela vai exigir não esses valores que o bolsonarismo defende, conservadores, mas vai exigir outras coisas. Mas não é isso que eu quero discutir. Quero discutir que vocês vão ter claramente o quê? Vão ter o surgimento de um novo perfil de família. Vão ter a decadência da ideia de casamento e vão ter, não é, um processo de valorização de novas relações. Só para vocês terem uma ideia que eu quero dizer, a Ana Amélia Caramano, que é uma pesquisadora do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada do IPEA, num livro chamado Transição para a Vida Adulta, ou Vida Adulta em Transição, na página 325, é uma publicação do IPEA, pega exatamente o foco dessa discussão que eu estou travando no campo da sociologia jurídica. Diz ela, o casamento era uma instituição que marcava o início do processo de constituição da família, e sua dissolução ocorria com a morte. Passou a ser uma instituição mais frágil, de duração menor.
não caracteriza mais o início da vida sexual das mulheres, nem o espaço institucional de procriação. A dissolução do casamento perdeu o caráter involuntário, morte, e passou a depender das decisões dos indivíduos. Essa mudança pode ser entendida como uma busca de autonomia, pela vontade dos atores de se libertar das tutelas sociais e um processo em busca da liberdade. Nesse processo em busca da liberdade, nós temos alguns dados que são interessantes. As estatísticas do IBGE mostram que está havendo um forte processo de feminização das profissões de médicos, advogados, arquitetos, magistrados e engenheiros. Para vocês terem uma ideia, em 2006, na OAB, inscritos na OAB, 56% homens de advogados inscritos na OAB, 44% mulheres, não é? Em 2005 a 2008, mudou. 48% de homens em São Paulo e 52% de mulheres. Não por acaso nós vamos ter agora uma candidata da OAB, da Conselho Seccional aqui em São Paulo, que é a Dora Cavalcante, que foi aluna do PET CAPES e que é uma advogada criminalista. Um diploma superior, segundo dados do INEP, concluintes, alunos que concluíram uma universidade em 2003, homens 38%, 2003, 17 anos, 18 anos atrás, homens 38%, mulheres 62%. Diplomados, segundo o PNUD, não é? Dados do IPEA e da Universidade Federal de São Carlos, da Maria Glória Bonelli, que estuda as profissões jurídicas, não é? Diplomados em 2005, homens 44%, mulheres 56%. Em 2019, nós tínhamos, no Conselho Federal da OAB, os seguintes dados. Nós tínhamos 592 mil advogados e 581 advogadas. Quer dizer, a profissão jurídica está, num determinado momento, se tornando uma profissão feminina, e isso é fruto dessas mudanças que eu estou mencionando. De todas essas mudanças que eu estou mencionando, a mais importante delas é dizer que, na altura de 1960 para 1970, depois da ditadura militar de 64, nós tivemos, não é, um período que é a Copa do Mundo de 1970, em que o Brasil vem crescendo bastante, mas também, economicamente falando, mas também vem crescendo a população. Ali na altura de 1972 e 73, quando já o governo Médici, ditadura mais absurda e brutal, há uma oposição dentro do regime militar e prevalece o lado mais liberal aspas, do regime militar, o lado menos tosco, que é liderado pelo general Geisel. E o general Geisel recebe um estudo feito pelo Carlos Geraldo Langoni, um economista que mais tarde seria presidente do Banco Central, e Mário Henrique Simonsen, da Fundação Getúlio Vargas, que mais tarde seria ministro da Fazenda, dizendo que as projeções que eles faziam era de que, a partir de uma série de problemas da economia mundial, o Brasil teria um decréscimo no seu nível de crescimento econômico. E, ao mesmo tempo, a população vinha explodindo em termos demográficos. Vocês perceberam o que eu estou dizendo? Eu disse que entre 1937, com o Estado Novo, até 1970, nós tivemos uma explosão demográfica. Mas nós tivemos um crescimento econômico capaz de assimilar essa explosão demográfica. Quer dizer, a economia cresceu e, com isso, ela conseguiu incorporar o crescimento da população no mercado formal de trabalho. O que o estudo do Simonsen e do Langoni mostravam para o Geisel, que vai ser o presidente do Brasil em 74, era que as condições econômicas mundiais estavam mudando e as taxas de crescimento do Brasil não conseguiriam suportar as taxas de natalidade. Em outras palavras, nós teríamos a continuidade da explosão demográfica, mas a partir dos anos 70 nós teríamos, ou 73, 74, nós teríamos uma, vamos dizer, diminuição na oferta de empregos no mercado de trabalho. Portanto, as novas gerações não teriam a menor condição de serem incluídas na economia formal. O que faz Vargas? E aí eu peço, o que faz Geisel? Eu peço a entrada da outra lâmina. O Geisel reúne a equipe dele, é um alemão formado, vem lá do Rio Grande do Sul, com aquela visão autoritária de bater na mesa, cria, um grupo de trabalho e vai tentar, a partir desse grupo de trabalho, acelerar, fazer uma avaliação do que foi a Era Vargas, achou que a Era Vargas cumpriu a sua função, era aquele o caminho, fechar o país, escolher alguns setores econômicos, atrair o empresariado de melhor qualidade nacional, atrair as empresas nacionais que nos dessem qualificação tecnológica, fechar o Brasil à competição externa e criar, bancos que financiassem
o desestrangulamento de certos setores estruturais da economia brasileira. E, a partir daí, vem o momento de maior racionalidade, o momento de maior discussão sobre a necessidade de desenvolvimento que o Brasil teria. Eu chamo muito a atenção de vocês, não é? Foi um momento de maior racionalidade, nem Juscelino, com o plano de metas, teve a possibilidade de fazer um plano tão ambicioso, tão racional, tão detalhado como esse. Durante muitos anos, eu trabalhei ao lado de um sujeito que foi o calculador, um dos calculistas desse plano, que foi quem fazia os cálculos do segundo PNB, não é? Vejam, depois eu vou explicar por que ele vai me chamar a atenção de um dado. Quais são os objetivos do segundo PND? Quer dizer, Geisel assume em 1974, eu cobri como repórter do Jornal da Tarde, do Estadão, a posse do Geisel, ganhei um prêmio de jornalismo, um prêmio de jornalismo, discutindo o que foi esse segundo PND, converti parte desse segundo PND em objeto da minha tese de titularidade e de doutorado, principalmente doutorado, e é algo que eu hoje utilizo, ainda hoje, para que vocês entendam o que é a racionalidade da intervenção do Estado na economia, criando um plano que, do ponto de vista teórico, é extremamente fascinante, mas, do ponto de vista, vamos dizer, prático, ele foi construído a partir de uma total ignorância das condições socioeconômicas brasileiras e do mundo, da economia mundial. O objetivo do segundo PND era, não é, fazer com que o Brasil voltasse a crescer num ritmo de velocidade maior. A tese dos militares liderados pelo Geisel é de que o crescimento em cima do setor montador, do setor automotriz, já tinha dado o que podia dar. Ou o Brasil adensava tecnologicamente rumo a um novo setor, e esse novo setor era o setor petroquímico, ou o Brasil não conseguiria voltar a crescer numa velocidade muito alta. Ao mesmo tempo, além de adensar o desenvolvimento brasileiro do setor automotriz para o setor petroquímico, desenvolvimento e tecnologia, o segundo PND prometia também desenvolver o setor de bens de capital e economia de equipamentos pesados. Não é? Setor de bens de capital, turbinas. Não é? E setor de equipamentos pesados, trens, locomotivas, vagões de metrô. O que é que faz o governo, não é? O governo Geisel vai, por exemplo, buscar num professor do Lago São Francisco, diretor do Lago São Francisco, que era o dono da Cobrasma, Luiz Eulário Vidigal, o pai, não o filho, esse era professor catedrático de processo civil. O governo brasileiro vai prometer comprar toda a produção de trens e locomotivas e vagões de metrô da Cobrasma. Vai prometer comprar toda a produção tecnológica na área de aço da Vilares. E vai prometer comprar todas as turbinas produzidas pela Bardella. Ao mesmo tempo, o governo vai também perceber com uma certa clareza que se o Brasil acelerasse a sua industrialização, o Brasil sofreria alguns gargalos. Para poder acelerar a sua industrialização, haveria que se investir em energia. Quer dizer, poderia haver um colapso, poderia haver um apagão energético, caso o Brasil tivesse um desenvolvimento veloz novamente no setor de energia. Havia necessidade de estrada, havia necessidade de tecnologia, havia necessidade de energia, havia necessidade de comunicação. Portanto, o governo decidiu, fazendo uma leitura do horizonte de 1975 a 2000, antecipar todos os investimentos em infraestrutura. Ou seja, já que o Brasil precisa evitar gargalos, já que nós somos militares e temos o poder na mão, portanto, as eleições serão sempre eleições de generais, vamos fazer um planejamento para construir aeroportos, estradas, portos, Angras dos Reis da vida dos próximos 25 anos. E com isso o Brasil começou a ter um processo massíssimo de investimentos. Isso vai gerar Itaipu, isso vai gerar Angra, isso vai gerar a ponte Rio-Niterói e coisas do gênero. Ao mesmo tempo, ele também vai procurar, não é, substituir os setores beneficiários de incentivos fiscais. Geisel tinha uma certa consciência de que o eixo do desenvolvimento brasileiro se concentrara no Sudeste, Rio-São Paulo, e que o Brasil estava ficando uma nação muito dividida. Portanto, o que ele faz é tentar, através de uma visão de integração regional, deslocar os setores que eram beneficiários, a Fiesp e a Fiege, os empresários de São Paulo e do Rio, os incentivos fiscais desses empresários para financiar os empresários do Nordeste. E com isso ele descongestionaria o setor industrial do Sudeste e industrializaria o Nordeste. E, ao mesmo tempo, ele também tinha uma dificuldade. Qual é a dificuldade? Como é que nós vamos financiar o segundo PND? Financiar o segundo PND significa ter dinheiro. O Brasil não tinha dinheiro. Não podia aumentar a carga tributária, porque senão a classe média era penalizada. Se a classe média fosse penalizada, ela deixaria de comprar automóveis, e com isso a indústria montadora quebraria. Não é? O que ele vai fazer? Como é que nós financiamos? Como é que o Brasil, enquanto país, financia o seu desenvolvimento? Naquele momento, a economia mundial vinha crescendo assustadoramente. Os grandes bancos mundiais e os grandes bancos privados, os bancos pertencentes aos grandes organismos multilaterais, estavam extremamente líquidos.
O que é que o Geisel percebeu? Eles tinham dinheiro para emprestar para o Brasil. Mas para emprestar para o Brasil, nós tínhamos vamos dizer, um gargalo para remover. Os empréstimos são feitos em dólar. O Brasil produzia, como uma economia fechada, a economia varguista é uma economia fechada, o Brasil, ao fechar a economia, produzia em moeda fraca. O Cruzeiro hoje produz o real, que é uma moeda fraca. Como é que pode, não é? Um país que opera uma economia com moeda fraca fazer um contrato de dívida externa com moeda forte? Como é que ele paga isso? Que garantia que ele dá? Ou seja, não tinha como dar garantia. Até o momento em que a negociação foi entregar as exportações futuras em troca de dinheiro presente. Ou seja, a ditadura militar entregou, não é? Empenhou o valor das exportações futuras dos anos 70, da década de 70, desde que os organismos multilaterais financiassem o segundo PND. Ou seja, a ideia do Geisel é: vamos começar a melhorar a qualidade das nossas exportações agregando valor. Chamou a família Coimbra, do Café Cacique, pediu a ela que granulasse o café, fizesse nesse café, em vez de exportar café em grão para a Alemanha, para a Nestlé e para a Suíça, granularem e ganhar dinheiro com café. Chamou o pessoal da área da Vale e disse: vocês não têm de granular os pellets de minério. Isso já vai fazer com que a gente venda minério processado para o Japão. E vai estimular a melhoria das exportações na área de cítricos. Quer dizer, o que ele pode agregar de valor é bom, porque com isso entra mais dinheiro no caixa do Brasil. Na medida em que entra dinheiro das exportações no caixa do Tesouro, nós podemos ampliar as nossas dívidas com os organismos multilaterais. A ideia era conjugar endividamento externo com empenho das exportações futuras. Na cabeça do Geisel, ele imaginou um círculo virtuoso. Eu preciso de dinheiro. Se eu melhorar a qualidade das exportações, e o mundo está comprando os produtos brasileiros, vai entrar mais dinheiro no caixa. Entrando mais dinheiro no caixa, eu tenho como oferecer mais garantia para o Banco Mundial ou para os bancos privados mundiais. Com isso, eu tenho mais dinheiro para acelerar o crescimento da economia brasileira. Quanto mais dinheiro eu tiver para acelerar a economia brasileira, o crescimento da economia brasileira, mais eu vou melhorar a qualidade das nossas exportações. Mais dinheiro vai estar no meu caixa. Mais dinheiro no caixa significa que eu vou poder empenhar ainda mais as exportações futuras do Banco Mundial para o Brasil. Mas a ideia era fazer essa ponte, não é? Só que ele, na realidade, cometeu um pequeno erro. Ele, que tinha sido presidente da Petrobras, cometeu um pequeno erro. O erro foi não perceber que em 1972 e 73, naquele momento, havia uma movimentação nos países árabes, que era a movimentação decorrente da necessidade que os países árabes tinham de se reinventarem, porque haviam percebido, por meio dos filhos dos sheiks árabes, que haviam feito o seu doutorado nas universidades de Cambridge, Oxford, na Inglaterra, que, primeiro, não é? O capitalismo do pós-guerra, liderado pelos Estados Unidos, vinha crescendo assustadoramente. Segundo, o crescimento do capitalismo americano se dava no setor montador. O setor montador depende do petróleo. O petróleo é um recurso não renovável, não é? Barato, porém não renovável. O que é que os filhos dos sheiks árabes perceberam? Perceberam que quanto maior fosse o crescimento da economia capitalista ocidental, maior esse crescimento se daria em cima do setor metal mecânico e do setor montador. E, portanto, maiores seriam as exportações de óleo dos países árabes para os países ocidentais. Só que, mais rapidamente, se esgotariam as reservas desses países e eles ficariam sem condições econômicas. O que é que esses países fizeram? Criaram uma OPEP, não é? Um cartel, diminuíram a oferta de óleo no mercado mundial e, ao mesmo tempo, ampliaram o preço do barril. Para vocês terem uma ideia do que eu quero dizer, isso aparecia em outros lugares, não é? Mas eu não me lembro direito onde eu botei isso, não é? Mas, para vocês terem uma ideia, o que eu quero dizer é que isso travou o crescimento da economia mundial. Isso direcionou para os países árabes, que tiveram, com as exportações de óleo, riquezas. Isso travou o crescimento das importações dos países ocidentais. Isso levou à queda nas, vamos dizer, a queda nas exportações dos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Isso levou a uma brutal crise mundial, não é? Basicamente, os mercados paralisaram, houve estagnação, houve inflação, e nós tivemos com isso um travamento brutal e lógica. Se vocês prestarem atenção, voltamos para o segundo PND ainda, voltamos para o segundo PND. Toda a lógica, é o outro anterior, Lucas, toda a lógica do Geisel se deu, se vocês olharem, a partir de um erro de interpretação mundial. Qual foi o erro dele? Olhem à esquerda nos objetivos. Toda a lógica dele foi deslocar o eixo automotriz
para o setor petroquímico. Quer dizer, ele quis adensar a tecnologia da economia brasileira, mantendo a mesma matriz energética, sem perceber que a matriz energética tinha implodido na economia ocidental em 1972. Quer dizer, o segundo PND já nasceu morto. O segundo Plano Nacional de Desenvolvimento nasceu morto, porque todo ele, racionalmente fundado, se baseava numa matriz energética que já não existia. Geisel não foi capaz, mesmo sendo presidente da Petrobras, não foi capaz de perceber que não havia mais condição da economia mundial continuar crescendo em taxas astronomicamente altas por causa da crise do petróleo. Houve um travamento da economia mundial. Não é? Houve inflação, houve estagnação, houve inversão da direção dos fluxos financeiros, houve desemprego, houve uma queda nas taxas de rentabilidade das empresas, houve uma crise estrutural brutal. O que é que ele errou? Não é? Ele manteve a matriz energética e subestimou o choque do petróleo. Com isso, o segundo PND começou a derreter. Esse economista, que foi secretário da Fazenda de São Paulo, mas que trabalhou no segundo PND, me dizia, cada vez que tinha um aumento de barril, eu não dormia mais, porque eu percebia que o segundo PND ia derreter como sorvete ao sol. Porque ele foi formulado a partir do momento em que o preço do barril estava em torno de $1,50, $1,20. Na medida em que o preço do barril foi pulando para $3 até chegar em 14, 15 dólares, na hora em que ele ultrapassou $10, eu percebi que os militares explodiriam no poder. Eles perderiam as condições de continuarem no poder. Veja, o que Geisel fez? Primeiro, ele manteve a matriz energética, errou, subestimando o choque do petróleo. Segundo, ao antecipar os investimentos em infraestrutura, ele mobilizou capital intensivo em projetos que não davam retorno. Eu me lembro que fui a Confins, a primeira vez logo que foi inaugurado, e aquele é um aeroporto absolutamente morto, não é? Eles criaram um aeroporto para 2000, só que em 1975, 76, aquele aeroporto não tinha demanda, não é? Mesmo o aeroporto de Cumbica não tinha demanda. Trabalhava no CNPq, tomava um voo toda semana lá, não tinha demanda, era um aeroporto vazio. Ou seja, nós permanecemos com gastos, vamos dizer, com os setores de serviços e na área de infraestrutura, mas eles não se pagavam porque simplesmente eles operavam com capacidade ociosa. Ao mesmo tempo, quando o Geisel privilegia o Nordeste, os empresários do Nordeste, ele privilegia áreas periféricas. Uma coisa é você privilegiar os empresários da Fiesp, que formam a opinião pública e são muito próximos dos donos dos veículos de comunicação. Zé Antônio Hermílio de Moraes, por exemplo, tem um peso. A família Eugênio Vieira, no Rio de Janeiro, tem um peso. Na hora em que Geisel tira os incentivos para a Fiesp da Fierj e joga no Nordeste, quem é que dirige o empresariado comercial no Nordeste? É um dono de sapataria no Rio Grande do Norte, de Natal. E quem dirige a área industrial, quer dizer, quem é o empresário que representa a Confederação Nacional da Indústria, naquele momento, é basicamente o engarrafador de tubaína e Coca-Cola de Aracaju. Quer dizer, o que eu estou querendo dizer é que ele sai de áreas mais densas, um empresariado forte, que tem capacidade de liderança, que apoiava o governo, e vai privilegiar um empresariado medíocre e fraco em áreas periféricas. É evidente que esse é o momento em que alguns empresários brasileiros mais jovens vão saindo do apoio a 64 e vão começar a falar na necessidade de abrir a economia, vão falar na necessidade de reformar o Estado, vão falar na necessidade de desestatizar. É nesse momento que vocês vão começar a perceber o aparecimento de empresários que começam a pedir o fim do regime militar no Brasil. E, por fim, Geisel não avaliou a desaceleração da economia mundial, nem as mudanças do setor financeiro. Qual é o problema? E aí vem o próximo quadro. Qual é o problema? Não é? O problema é que, enquanto o segundo PND fazia, vamos dizer, água, era um sorvete ao sol, não é? A imigração espacial continuava. Ou seja, havia necessidade de terminar a primeira unidade de Angra. Para terminar a primeira necessidade de Angra, havia necessidade de continuar trazendo peão do Nordeste. Havia necessidade de terminar Rio-Niterói. Havia, portanto, a necessidade de trazer mão de obra nordestina. Havia necessidade de tocar Itaipu. Havia necessidade de mão de obra. Mas qual é o problema? O problema é que o segundo PND fracassou. De um lado, não é? Ele tinha de terminar as grandes obras. Mas, uma vez terminadas as grandes obras, não haviam obras novas. O que fazer com aquele operariado que desceu não qualificado? Era o operariado da construção civil não qualificado. Cada vez que o Geisel inaugurava uma unidade de Angra, não é? Aquilo gerava ociosidade e desemprego daqueles profissionais que haviam descido. Não é?
E isso vai começar a gerar, não é, um problema complicado. Nós tivemos uma grande ocupação de grandes contingentes de mão de obra qualificada no período de crescimento da economia brasileira. Na hora em que a economia declina a partir da crise do petróleo, eu tenho aqui, eu tenho a sociedade. Aquele pessoal que desceu para terminar uma obra. A obra foi terminada, inaugurada, ele está desempregado. É este justamente o momento em que vocês vão ter o quê? Essa ociosidade, esse desemprego, inchando as regiões metropolitanas. No Rio de Janeiro, isso gera favela e vai gerar a degradação da Baixada Fluminense. No Brasil, vocês vão perceber que, ao lado dos Três Santos, São Caetano, São Bernardo e Santo André, vocês têm cidades dormitórios como Diadema e Mauá, que são cidades problemáticas. Ao lado de Osasco, vocês têm Jandira e Itapevi, que são cidades problemáticas, não é? Vocês vão perceber claramente aí o inchaço das regiões metropolitanas, não é? O inchaço das regiões metropolitanas, e isso vai gerar, não é, uma tremenda crise fiscal. Traduzindo, eu vou ter desemprego, eu vou ter problemas de urbanização, eu vou ter problemas de segurança, eu vou ter, não é, o aparecimento de uma economia de natureza informal, que é aquele trabalhador que vai ser desempregado e que não tem outra alternativa a não ser se tornar biscateiro, a não ser se tornar vendedor de produtos, vamos dizer, contrabandeados ou mesmo roubados. Eu vou ter aí um problema complicadíssimo. E eu me lembro que esse problema demorou para entrar na Faculdade de Direito. Demorou muito para cair a ficha na Faculdade de Direito. Não é? E esse é um problema que os movimentos sociais levaram ao judiciário, exatamente porque eles tiveram a sensibilidade para perceber que a falta de crescimento econômico levaria a uma crise social, porque o Brasil continuava com uma explosão demográfica muito alta. Não é? Qual foi a questão que surgiu? Quem é o camelô? Não é? O camelô é um daqueles que desceu, daquele nordestino que desceu, ficou desempregado com o término de uma obra e virou camelô. Quer dizer, ele vende produto contrabandeado, produto roubado. Ele passa o dia lidando com um membro da economia de natureza informal. Na medida em que ele trabalha com a economia informal, ele não paga imposto. Pelo contrário, nós tivemos uma explosão de camelôs no Lago São Francisco, na Praça do Patriarca, na Praça da Sé, ali na altura de 1980, quando termina o governo do Geisel. Era uma coisa dramática a quantidade de camelôs. Com isso, os camelôs vendiam os mesmos produtos das casas pernambucanas mais baratos. Então, eles foram asfixiando as casas pernambucanas. Eu me lembro claramente que o pessoal da Fiesp dizia: a polícia tem de acabar com os camelôs porque eles vendem produtos que são contrabandeados e não pagam impostos. E nós, nas casas pernambucanas e outras que pagamos impostos, nós não temos preços para competir com eles. Não é? E aí vai começar, então, se reprimir ou não os camelôs era um ato de, vamos dizer, selvagem, ou era um ato de salvar os empregos que ainda restavam na economia formal. Agora, vejam quem é o camelô. O camelô é aquele que é um trabalhador da economia informal. Agora, ele vai para casa. Termina, ele vai para casa, ele toma uma cerveja, ele vai ver o Corinthians jogar, ou vai ver o São Paulo jogar no jogo da televisão, vai para a cama, se encosta na camelô, e dali, de se encostar na camelô, dali 9 meses nasce um camelôzinho. Camelôzinho vai nascer onde? Vai nascer numa maternidade pública. O camelôzinho vai ter de ir para uma creche pública, da prefeitura. O camelôzinho depois vai para o MEMEI, Escola Municipal de Educação Infantil. E aí vai surgir um problema complicadíssimo. O conceito de cidadania é um conceito de duas mãos. É um conceito de pertencimento. Eu pertenço à sociedade, mas para pertencer à sociedade eu tenho de ser gerador de impostos. Para poder ter direitos a serviços públicos eu tenho de gerar impostos. Qual é o problema que isso vai gerar para o governo do Estado e para gerar para a prefeitura? Nós vamos ter, à medida em que trava o crescimento econômico, cresce a população ociosa, aumenta a crise fiscal, nós vamos ter o crescimento de uma população não geradora de impostos. Nós vamos ter, não é, o crescimento de uma população não geradora de impostos. E, nesse momento, nós vamos começar a perceber que alguns secretários da Fazenda de São Paulo e alguns secretários do Estado de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo, começam a dizer o seguinte: não é justo que a gente tenha de sustentar creche pública, por exemplo, em Diadema, creche pública no bairro dos Pimentas, lá depois da Companhia Nitroquímica Brasileira, criando, não é, investindo recursos públicos em quem não paga impostos. Não é? Até o momento em que nós vamos começar a perceber que os movimentos sociais vão invadir, vão dar as primeiras instâncias do Judiciário Estadual de São Paulo com recursos dizendo que eles são tão cidadãos quanto aqueles que são contribuintes.
eles têm direitos. Não é? Se o Estado quebrou, se o Estado fracassou, isso não elimina a obrigação que o Estado tem de garantir os direitos deles a um acesso livre a bens públicos, a serviços públicos com qualidade. O que eu quero dizer é que essa é uma discussão sobre justiça social e direito tributário que vai percolar os anos 80 e percolar os anos 90. Isso vai percolar, inclusive, uma outra discussão que leva o PT a se aliar ao PSDB, basicamente Lula a se aliar à Serra, ainda que tenham disputados a presidência, que foi o caso em que eles queriam diminuir o acesso da população de baixa renda a remédios do SUS dados de graça. A alegação deles é: esse pessoal não contribui. Na medida em que esse pessoal contribui, não é justo que quem não contribua receba do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde, remédio de graça que custa recurso público. Né? E, mais uma vez, né, isso vai gerar uma forte discussão de natureza judicial. Isso vai mudando o perfil da conflituosidade e isso vai gerando a necessidade de nós começarmos a trazer esta realidade social que vai sendo agravada pelo fracasso do segundo PND para dentro dos tribunais. Com isso, quais são as características? Próximo quadro. As características são: nós tivemos um crescimento da economia cresceu para dentro, não é? E ela fechou-se aos fluxos do comércio internacional. Com isso, ela agravou os problemas das reservas de mercado que se agravaram no Brasil. Segundo, o intervencionismo estatal tirou recursos de áreas que iam bem e gerou, não é, a transferência de recursos para novas áreas. Qual foi o problema dessas novas áreas, não é? Isso gerou concentração de renda e direitos adquiridos. Quem teve capacidade de negociar com os militares certos favores, concentrou renda e concentrou direitos. Ou seja, o segundo PND teve consequências perversas e desastrosas. Ele agravou as reservas de mercado, a economia continuou crescendo para dentro e ela se fechou à globalização econômica. O intervencionismo estatal promoveu transferência de recursos escassos para alguns setores, com concentração de renda e direitos adquiridos. Houve um alto grau de endividamento, exportações deixaram de ser realizadas, a capacidade de pagar a dívida, e com isso o Brasil fez default, quer dizer, o Brasil quebrou, a dívida pública ficou impagável, e aí nós tivemos a crise fiscal. E o Brasil não conseguiu formar um sistema relativo de preços, por causa de monopólios e politização na fixação de tarifas, salários e preços. Quer dizer, o Brasil não tinha um mercado, tinha um mercado fechado, o Brasil não conseguia ter um sistema relativo de preços. O Geisel era um homem tão centralizador que eu dou um exemplo para vocês. Eu, para conseguir fechar o meu supermercado, houve um momento em que fui obrigado a dar uma consultoria para um grupo de empresários, na Federação do Comércio. E eles marcaram uma reunião com o Geisel. O Geisel era um homem que cumpria os horários. E nesse dia ele demorou 20 minutos para atender fora da agenda. Mas marcou às 14, atendeu às 14h20. E ele pediu desculpas e a justificativa que ele deu foi: olha, eu não confio na minha equipe econômica. A minha equipe econômica teve de aumentar o reajuste, teve de reajustar o preço das tarifas de táxi em Curitiba. Eu fiquei com uma máquina econômica, uma máquina de fazer cálculo, fazendo todos os cálculos para saber se eles tinham errado ou não. Eu me lembro que eu pus a mão na cabeça e pensei comigo mesmo: um presidente da República que fez o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, que era um plano brilhante, só que ele esqueceu exatamente da base, não é? Esse homem está perdendo tempo com um aumento de 20% das tarifas de táxi em Curitiba. Quer dizer, nesse momento eu percebi a tragédia, não é? A desastre que era o plano de desenvolvimento, o segundo PND, não é? Com isso, o que nós tivemos? Ele não forjou um sistema relativo de preços por causa dos monopólios de politização na fixação de preços, salários e tarifas. E isso gerou a expansão do corporativismo, isso gerou a expansão, né, da luta por direitos adquiridos e coisas do gênero, e isso agravou as tensões sociais, agravou o desemprego no Brasil. Vamos ao último quadro do dia. Eu vou falar mais 5 minutos. Penúltimo quadro do dia. Se vocês olharem, isso aqui é a queda do ritmo de crescimento da economia brasileira. Vocês estão percebendo, não é, que entre 1975, que foi o ápice do crescimento econômico no tempo da ditadura, até 2000, vocês estão percebendo que a economia brasileira vai despencando ladeira abaixo. Não é? Se vocês olharem, vão ter entre 70... Com a caneta eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas vocês vão ter ali na altura de 1975 a 80, não é, uma queda pequena. A partir de 80, não é, o presidente Figueiredo, cai assustadoramente a economia brasileira. Aí vocês têm, não é, o plano cruzado de 1985, 86,
tenta o Brasil voltar a crescer, mas ele afunda novamente. Depois, em 1990, plano Collor 1, plano Collor 2. Tenta o Brasil crescer, mas ele afunda novamente. E aqui ele estabiliza com o plano real, mas depois cai. Eu não tenho aqui a queda, não é? Acho que o senhor precisa ativar o microfone. Aí. Eu tenho toda essa aula com o microfone desativado? Não, só agora. Que... Ai, que bom, que susto. Estou correndo, porque eu estou com muita matéria para dar. O que eu quero dizer, gente, desculpem, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, se vocês olharem, não é? Havia uma explosão demográfica nas décadas anteriores. Essa explosão, não é, demográfica dos anos 70, joga no mercado de trabalho, em 1990, o jovem de 20 anos, os jovens de 20 anos, em busca do primeiro emprego. Só que quando ele nasceu, a economia, não é, assimilava a explosão demográfica. Na hora que ele completa 18, 20 anos, a economia não mais assimila. Com isso, o que vocês têm nesse quadro é um quadro absolutamente dramático, mostrando que a economia brasileira travou. E na medida em que a economia brasileira travou, não travou necessariamente a explosão demográfica. As taxas demográficas caíram menos do que as taxas de crescimento econômico. Quer dizer, isso vai gerar o aumento do desemprego, notadamente penalizando a população jovem. Isso vai gerar, não é, a formação de favelas como a de Jacarezinho. Isso vem bater na tragédia do Jacarezinho. Não é? Isso vem bater na tragédia do Jacarezinho. Para vocês terem uma ideia do que eu quero dizer, entre 1950 e 1984, a taxa anualizada média do PIB era de 6,5%, não é? E o crescimento da população era médio a cada ano, entre 1950 e 84, de 2,75%. Em 1985 a 2007, o crescimento da população cai para 1,7, mas o crescimento do PIB cai 2/3. Quer dizer, eu tenho aí a explosão da sociedade brasileira. Como é que essa explosão da sociedade brasileira vai se dar? Lucas, tem mais quantas lâminas aí? Deve ter mais uma ou duas, ou três. Tem 4, na verdade. Então, passa a próxima. Esse é o momento, não é? Eu quero que vocês olhem a linha pontilhada. A linha pontilhada é a linha dos trabalhadores com carteira assinada. A linha dos trabalhadores que têm CLT. Está dentro da CLT. A linha em negrito é a linha daqueles que eu chamei a atenção de vocês pelo fato de que são os camelotos. A partir desse período, mudou o perfil da conflituosidade nas regiões metropolitanas. Mudou em matéria de direito civil, mudou em matéria de direito urbanístico, mudou em matéria de direito penal. Ou seja, nós tivemos conflitos mais complexos. Deixamos de lado os conflitos interindividuais e passamos para conflitos com os movimentos sociais. Esse é o momento em que crescem os conflitos do MST, esse é o momento em que crescem os conflitos de desenvolvimento de educação popular, esse é o momento em que crescem os conflitos por moradia urbana. Quer dizer, nós vamos ter levados, à primeira instância, uma série de problemas novos, tema da próxima aula, conflitos absolutamente novos, complexos, coletivos, para os quais os juristas, para os quais as faculdades de direito, para os quais os promotores, para os quais os advogados e os desembargadores não estavam preparados. Não é? Pode seguir para o próximo quadro. Não é? Esse é um momento absolutamente dramático. Não é? A consequência disso, que aqui tem, é que é inexorável, que à medida em que eu tenha uma explosão demográfica, não mais a queda para um crescimento econômico, eu tenho ociosidade dos trabalhadores não qualificados. Essa ociosidade incha as regiões metropolitanas, leva ao aparecimento de comunidades e favelas. E, ao levar ao aparecimento de comunidades e favelas, eu tenho como desdobramento inexorável o aumento nas taxas de violência. Eu não estou querendo criminalizar a pobreza, mas eu estou querendo mostrar para vocês que há uma relação entre o aumento da violência, não é? Através, por exemplo, das taxas de homicídio, com essa descorrelação, com esse descasamento entre as taxas de crescimento da população e as taxas de crescimento da economia. Se vocês olharem, vocês vão ver que em 1980 nós tínhamos 11,7 vítimas de homicídio para cada 100 mil habitantes. Em 2010, nós tínhamos 26,2 homicídios para cada 10 mil habitantes.
Quer dizer, mostra claramente o quê? Mostra o aumento da violência como decorrência desse gargalo estrutural da era Vargas. Para quem vai fazer direito penal, para quem vai fazer processo penal, para quem quer ser promotor, entender essas correlações que eu estou fazendo é fundamental. Não é? Na escola do Ministério Público, ou mesmo na escola da magistratura, vários sociólogos do direito, inclusive este que vos fala, não é? Nós já fomos várias e várias vezes levados para tentar atualizar a formação do currículo dessas escolas, para fazer com que eles façam essa análise, eles entendam essa relação. Mais ou menos para vocês terem uma ideia, a Organização Mundial da Saúde alega, prevê, melhor dizendo, ela informa de que acima de 10 vítimas de homicídio por 100 mil habitantes, eu tenho uma epidemia. Eu me lembro que uma repórter, não sei se foi da TV Bandeirantes ou da Jovem Pan, bem burrinha, ela disse o seguinte: a Organização Mundial de Saúde recomenda 10 homicídios por 100 mil habitantes. Ela não recomenda nenhum assassinato. Ela não recomenda nenhum homicídio. O que ela diz é, acima de 10 mil homicídios, a situação é situação epidêmica. Não é mais endêmica, é um homicídio epidêmico. Não é? Ou seja, é uma doença, que é o que nós vimos no Jacarezinho. E é isso que nós estamos vendo o que está acontecendo. Não é? E quando nós olhamos, pode passar o próximo quadro, quando nós olhamos essas, vamos dizer, a evolução das taxas de homicídio, nós vamos perceber que isso vai levar a um crescimento da população encarcerada. Vocês vão perceber que a população encarcerada, em 1990, era uma população de 90 mil, e o número de 2014 é de 607, deve estar em 670. Ontem o G1 da Globo informou que caiu, mas ainda não é um dado oficial, caiu pouco, mas caiu. Não é? Agora, vocês perceberam que à medida em que a taxa de crescimento econômico do Brasil vai caindo, por erros no processo de planejamento, eu vou tendo o desemprego da população não qualificada, a formação de uma população ociosa nas regiões metropolitanas. Isso vai fazer com que eu tenha o aumento do desemprego, o aumento da camelotagem, problemas urbanísticos, problemas que, de certo modo, acabam gerando aumento da violência, e esse aumento da violência gera o aumento da população encarcerada. Quando nós olhamos o aumento da população encarcerada, se você quiser passar os que faltam, eu estou terminando, os que faltam, não é? O que eu quero é chamar a atenção de vocês para um dado. Antes de falar nesse dado, é esse o quadro que eu quero. Só quero chamar a atenção de vocês o seguinte. Eu disse 2 minutos atrás, no quadro anterior, que em 2010 nós tínhamos uma média de 26,2 homicídios por 100 mil habitantes, não é? Só para vocês terem uma ideia, quando eu foco na população jovem, a população jovem é uma população de 15 a 24 anos, eu tenho 52 vítimas de homicídio por 100 mil habitantes. Olhem só o que eu estou dizendo. A média, sem entrar a faixa etária, é de 26 homicídios por 100 mil habitantes em 2010. Quando eu foco a média na faixa etária de 15 a 24, é de 52 homicídios, 0,4. Quer dizer, ou seja, fora isso, é o homicídio, não é, juvenil, é o jovem não branco. Há um filme da Sandra Werneck, que eu, durante muito tempo, usei aí na faculdade, chamado A Guerra dos Meninos. Se vocês puderem ver, é exatamente isso. Começa com um assassinato, começa com um massacre de meninos mortos na Baixada Fluminense, não é? Os camelôs mandam matar, os camelôs não, os pequenos comerciantes mandam matar os jovens delinquentes de rua, não é? E toda a lógica é exatamente essa. São hoje aqueles não identificados, não é? É interessantíssimo porque ela discute o que acontece em Recife, São Paulo e Rio de Janeiro, e ela mostra exatamente a violência, não é, juvenil. Só para vocês terem uma ideia do que eu quero dizer, olhem essas violências em que isso começa a crescer, de 1995 a 1996. Em 1995 e 96, Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, tinha 50, no global, 53 vítimas de homicídio a cada 100 mil habitantes, e São Paulo tinha 49 a cada 100 mil habitantes. Em São Paulo, não é? 49 homicídios por 100 mil habitantes. Só no Jardim Ângela, se eu coloco no Jardim Ângela, eu vou ter 111 homicídios por 100 mil habitantes. Quer dizer, o homicídio incide nas áreas mais pobres, nas áreas menos desenvolvidas. Nas Perdizes, Maria Rica, 2 homicídios e 55. Vejam, isso é fundamental para que eu possa formular uma política pública.
Isso é fundamental para que eu possa, como juiz, entender um conflito no Jardim Ângela ou um conflito nas Perdizes. Em São Paulo, em 1995 e 96, eu tenho 49 vítimas de homicídio por 100 mil habitantes. Mas, nos jovens de 15 a 24 anos, no mesmo período, eu tenho 209 jovens vítimas de homicídio por 100 mil habitantes. Quer dizer, além da violência, eu tenho uma violência concentrada na população jovem e na população não branca, na população não qualificada, na população não empregada. Com isso, eu termino a aula chamando a atenção de vocês para um quadro que não está, que eu não mandei, mas que é um quadro bastante interessante, não é? É um quadro que mostra o seguinte, são dados do tempo do professor Zé Afonso da Silva e do IPEA, Zé Afonso da Silva na Secretaria de Segurança. O IPEA tem um estudo que mostra que cada 1% de aumento na desigualdade de renda, as taxas de homicídio aumentam em 3%. O IPEA tem um estudo mostrando que para cada 1% a mais dos jovens entre 15 e 17 anos nas escolas, quanto mais gente eu tenho na escola, há uma diminuição de 2% nas taxas de homicídio. O IPEA tem um estudo mostrando que se o acesso ao ensino médio for universalizado, a estimativa é de uma queda de 40% dos homicídios. O IPEA tem uma pesquisa mostrando que indivíduos sem educação formal mínima de 7 anos têm chance 15,9 vezes maior de sofrer homicídio, de ser vítimas de homicídio. Para terminar, o que eu estou querendo mostrar para vocês? Para terminar, é o quadro que estava aí, que caiu. Se puder voltar, Lucas. Né? O que eu quero dizer é que a sociedade brasileira é constituída por diferentes níveis sociais. A sociedade brasileira é constituída por diferentes níveis sociais. Não é? Por isso é que na sociologia do direito, nós falamos que na sociedade brasileira hoje, há um intercruzamento nas linhas de consenso, há uma escassez de consenso, há uma erosão dos mecanismos de formação das identidades coletivas, as novas rotinas não conseguem se sedimentar, pois elas dependem de uma distribuição de renda, de acesso à cultura e acesso ao mínimo de igualdade social. As novas hierarquias estão sendo estabelecidas fora da economia formal, e com isso, o que é que nós estamos percebendo? Não é? Nós estamos percebendo exatamente, não é, essas conclusões que vocês têm. A sociedade brasileira é constituída sobre diferentes níveis sociais, os setores mais abrangentes e organizados penetram toda a sociedade, enquanto os setores menos abrangentes, organizados, cuidam de si. Isso leva à formação de campos jurídicos semi-autônomos, com lógicas próprias, normas específicas e procedimentos distintos. Quer dizer, vejam, nas favelas hoje prevalece uma série de direitos que não são direitos, aquilo que o Boaventura Santos, na pesquisa dele para Yale, chama de o direito da favela, não é? Hoje nós podemos ver o direito das milícias. Não é? Hoje nós podemos ver, se puder voltar aquele quadro, eu agradeço. Hoje o que nós vamos ver é, basicamente, o direito das milícias. Não é? Se vocês olharem, vocês vão perceber que há situações de vazio. Não é? Nós temos campos normativos semi-autônomos. Nós temos uma normatividade que não é uma normatividade oficial. Eu dou um exemplo para vocês. Há um grupo com o qual eu trabalhei, um dos meus, que cuidaram da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso. E, no momento, acho que foi o governo Covas, que ele privatizou o serviço de alimentação no sistema penitenciário. E, com isso, os presos deixaram de fazer a própria comida e se rebelaram. Por que eles se rebelaram? Porque, ao fazer a própria comida, eles desviavam arroz cru e transformavam arroz cru em aguardente de arroz, que é a chamada Maria Louca. E, com isso, eles bebiam e ficavam bêbados, e isso os deixava dormindo e passar o tempo. Quando a quentinha chegava, eles não tinham mais arroz cru para fazer isso. Portanto, eles foram contra a privatização apenas por causa da ausência do arroz cru. Num primeiro momento, a equipe econômica do governador dizia: nossa comida é de melhor qualidade, é mais barato para nós, estão comendo melhor. Mas não entenderam, até que um sociólogo estudou, fez uma pesquisa e disse: é a questão do arroz cru. O resultado disso é que o governo tolerou, fez um acordo com os presos e disse: se vocês aceitarem e não fizerem rebelião por parte da quentinha, nós vamos dar para vocês, para cada um de vocês, uma cota semanal de arroz cru. E para justificar isso no projeto de lei, era sobre a justificativa de suporte vitamínico. Isso gerou um pacto, é o que a gente chama isso de um campo normativo paraestatal. Todos vocês sabem que, quando apareceu o PCC, a secretária da Justiça e o governador de São Paulo negociaram uma solução acordada, negociaram um acordo com o PCC. São esses campos jurídicos semi-autônomos, não é semi-autônomos, semi-autônomos com lógicas próprias, normas específicas e procedimentos distintos.
Não é? O que eu quero dizer é que nós vamos começar a perceber que há legisladores oficiais, mas há legisladores oficiosos. Não é? Há normas positivas, mas há também normas que são postas por determinados grupos. A lei da violência que impera em favelas, não é? Gera vários graus de poder. Não é? É tudo isso que está levando, não é, a uma explosão de uma visão de Estado centralizado, só com aquele sistema jurídico. Tudo isso está levando a uma situação real de pluralismo jurídico. Isso pode ser bom ou pode ser mal. Não estou dizendo que o conceito de pluralismo é por si só um conceito progressista. Pode ser um pluralismo formado por uma série de mecanismos de violência criminosa. Por exemplo, muitos professores da Universidade Federal que dão aula no campus ali perto da rodovia Presidente Dutra, não querem dar aula lá, porque ali prevalece à noite a lei das quadrilhas. Não é? Vejam, naquele momento a polícia não entra. Não é? É tudo isso que eu quero dizer. O alcance da eficácia jurídica, quando nós olhamos a realidade brasileira, a partir de uma visão funcional, procurando fazer uma história para tentar entender o que é que nós estamos vivendo hoje, qual é a origem dos problemas que nós estamos vivendo hoje, não é? Isso exige, principalmente num contexto de normas principiológicas, quando nós vamos aplicar as normas mais abertas, uma interpretação. Essa interpretação exige o que eu procurei fazer na aula de hoje. Né? Uma tentativa de entender por que é que essa sociedade é marcada por uma explosão de litígios. O que é que gerou essa explosão de litígios? Quais são as consequências dessa explosão de litígios? Que tipo de problemas estão surgindo e como é que nós vamos dar conta desses problemas? Na semana que vem, a gente continua com essa aula. Se tudo der certo, eu não ia dar, mas me ocorreu que talvez seja interessante dar para vocês uma aula que normalmente eu não dou na graduação, que eu acho que o nosso curso está dando certo, que é mostrar a conflituosidade do ponto de vista de como é que ela ingressa nos tribunais. É uma aula mostrar como é que essa explosão de litigiosidade torna o conflito mais complexo. Como é que os conflitos mais complexos têm dificuldade para entrar nos tribunais? Os juízes não estavam preparados para isso. Né? O que vai acontecer? Vai acontecer que nós vamos ter de mexer com a lei, com o Código de Processo. Nós vamos ter de trabalhar com a ideia de direitos difusos. Nós vamos ter de trabalhar com os movimentos sociais. Nós vamos ter de introduzir uma análise das lutas de guerrilha processual, que os movimentos sociais vão fazer. Agora, o mais interessante é que no momento em que os movimentos sociais ganham essa guerra com as guerrilhas, não é? Nós vamos perceber que o narcotráfico e o PCC também descobrem que eles podem fazer guerras de guerrilha. O que os movimentos sociais fizeram dentro de um aval que a gente dá como sendo uma luta pelas moradias, como sendo algo com valor progressista, ele tem uma consequência que não foi prevista pelos movimentos sociais. Os métodos de luta deles foram também copiados pelo PCC, pelo narcotráfico, pelo Comando Vermelho e coisas do gênero. Né? E isso mostra um certo impasse nas secretarias de segurança pública. O caso do Jacarezinho era um caso que eu não iria mencionar mais em detalhes, mas eu vou ver se consigo preparar essa aula para vocês na semana que vem. Com isso, eu peço desculpas. Vocês estão percebendo que, mais uma vez, eu tive de falar 2 horas. Eu acho que eu preciso, às vezes, num primeiro momento, levar até o final, senão quebra o raciocínio. Vou parar daqui, dar para vocês o tempo para o Lucas e para o Vitor e para o Daniel. Dizer que foi um prazer estar com vocês. Cuidem-se. Estou vivendo um drama, não? Vocês sabem, já mencionei a semana passada. Isso marca muito as pessoas da família entubadas, eram uma na semana passada, e eu quero que isso não aconteça com vocês. Boa sorte. Lucas, assuma o comando. Eu só queria... Alguém perguntou aqui qual é o nome do filme. Acho que é o do filme da Sandra Werneck, né? Eu acho que é A Guerra dos Meninos. É A Guerra dos Guerra Meninos. das Crianças ou A Guerra dos Meninos. Vale a pena vocês darem uma olhada nesse filme. Esse filme mostra, por exemplo, certos usos e valores. O filme começa, na saída, o filme começa com garotos de 10 anos. Esse filme foi motivado pelo massacre dos jovens na Candelária, mas começa com aqueles jovens mortos na Baixada Fluminense, ao lado de um rio com corpos já decompostos. É um filme muito duro. E mostra, por exemplo, como é que algumas funerárias particulares ganham dinheiro fazendo caixões vagabundos para enterrar esses jovens. Mostra que são jovens não documentados, portanto, eles têm de ficar na gaveta até que alguém os reconheça. Mostra, por exemplo, o que acontece com as jovens prostitutas de Recife. Não sei se vocês conhecem a figura do pesão. A figura do pesão quando elas estão grávidas, com 14, 15 anos, ficam na parede e pedem para um adulto dar um pontapé na barriga e o feto desce. Não é? Para evitar essa barbaridade, foram criadas as casas de passagem pelos movimentos sociais em Recife. E cafetões e traficantes incendeiam as casas de passagem, porque as casas de passagem conscientizam essas jovens para não fazerem certos tipos de serviços sexuais.
E em São Paulo, não é, esses trombadinhas no centro da cidade, fazem uma análise de como é que eles agem, de onde eles vêm, etc, etc. É um filme muito interessante para entender essa formação do conflito no Brasil. Gente, eu não quero segurar mais, senão prejudico o próprio seminário de vocês. Muito obrigado, gente. Abraço a todos. Tchau, tchau, professor. Tchau, Lucas. Tchau, Daniel. Podem... Tchau, Victor. Obrigado, tchau, professor. Muito obrigado e até semana que vem. Tchau, professor. Bom, acho que todos já podem ir indo lá para a sala de seminário, né? Tchau, tchau, Lucas. Até mais. Eu estou acompanhando tchau, um pouco, às vezes eu entro em um ou em outro, tá? Fico um pouco dando uma olhada só, mas vocês estão tocando. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.